E aí, pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Hoje estamos para contar um pouquinho da história da RPG, é uma história muito rica, com o Eduardo Miranda, psicólogo, professor, jogador, né, pesquisador. Ele fez pesquisa sobre RPG Educação, né, e também viveu aí um período turbulento, né, que na época da proibição, né, que teve em Vila Velha. Eu acho que enriquece muito ouvir sua história, né? Então, uma vez me falaram, pô, mas por que o que essa pessoa tem assim para falar? O que que ela? Então eu deixo você comentar assim, né? Por que eu estou te entrevistando? Que legal. Rafael, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder estar falando sobre essas coisas, sobre esses assuntos que tanto nos interessam. Eu acho que a sua atitude de criar essa possibilidade da gente poder estar contribuindo para contar a história do RPG, cara, isso é fantástico, né? E eu acho que eu posso contribuir no seguinte sentido, que eu fiz, né, uma dissertação de mestrado aqui no programa de psicologia na Universidade Federal do Espírito Santo, que teve o RPG, né, o nosso hobby aí, como um objeto de pesquisa, né? E foi provavelmente, eu tenho quase certeza, foi a primeira dissertação sobre RPG aqui em Terras Capixabas nesse sentido, pelo menos no âmbito da psicologia ali na Universidade Federal. Então, além da experiência como jogador, tem essa contribuição aí que eu tive a alegria de poder construir. Então, acho que são dois caminhos aí que a gente pode conversar para acrescentar esse projeto. Bom, então a gente começar, você contando a sua história. Quem não leu a sua dissertação não sabe, né? Eu li, então eu sei que tem a ver com história em quadrinho, um Sandman ali, Sim, né? exato. Você morava em Vila Velha ou Vitória? Onde você Então, o morava? que aconteceu, Rafael? Eu morei em Vitória durante a minha infância, que é a capital do Espírito Santo, e Uhum. eu mudei para o município de Serra, que faz parte da nossa região metropolitana, que isso foi no início da minha adolescência. Eu tinha por volta ali de 11, 12 anos, em 1990, 91. E aí eu já gostava muito de quadrinhos, lia muita coisa de Conan, por exemplo, lia muita coisa da Marvel. Não tanto porque eu venho de uma família muito humilde, então eu não podia colecionar tudo, mas eu tinha acesso a uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E o que aconteceu? Eu comprei por indicação de alguém, e agora eu vou ficar devendo quem, mas é uma revista do Sandman, um encadernado que tinha toda a série Estação das Brumas, da editora Globo. Acredito que tenha sido a primeira versão traduzida do Sandman no Brasil. E essa revista ela tinha um editorial muito interessante chamado Páginas na Areia, ou Cartas na Areia, uma coisa assim, e falava sobre vários assuntos diferentes que dentro desse universo da ficção. E um desses assuntos, uma vez nessa revista, falava de RPG. O que era RPG, mais ou menos, falando do jogo e tal. E eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não tinha nenhum amigo que tinha esse contato. Eu não tinha um contato com. Eu jogava videogame na casa de amigos, mas não tinha nenhuma ligação com nada direto ainda sobre isso. E aí eu fiquei interessadíssimo com aquilo. Falei, caramba, esse negócio parece ser muito legal, né? E aí, meio que por coincidência, nessa coisa que eu tinha acabado de mudar aqui para o município de Serra, no bairro de Valparaíso, que é onde eu estou ainda nesse momento, um amigo em comum comentou, com a gente conversando sobre isso, um amigo em comum comentou, não, tem um chegado que veio do Rio, né, um amigo nosso em comum, que ele mestra RPG. E aí eu vim conhecer o que foi a nossa primeira, digamos assim, incursão no RPG, que, diferentemente de muitas pessoas, eu comecei com o GURPS, né? Eu não comecei com a D&D, né, que era o mais comum, talvez, né? E teve essa questão de vir alguém de fora do estado, porque ainda havia muita dificuldade de se conseguir material, né? Especialmente material traduzido. Nós estamos falando de 91, 1992, né? Então está muito incipiente o RPG no Brasil ainda. E através desse grupo, que se tornou meu principal grupo de amigos da adolescência, a gente começa a jogar RPG. Eu joguei essa campanha de GURPS por 2 anos ininterrupto. Todo final de semana a gente estava lá jogando, e isso gerou uma ligação entre nós, né, de amizade, e foi assim que eu comecei, digamos assim, a
entrar nesse universo, né, a ter acesso aos primeiros jogos. Bom, aí é curioso, né, o quanto que mensagens, informações em revistas, que era... eu lembro, quando eu estava meio que... né, eu lembro que passou, eu estava na casa de parentes em Santos, e aí passou falando no SPTV, assim, olha, um jogo da imaginação, miniaturas. Aquilo meio que fisgava a gente, né? Você falava, eu quero ver o que é isso, né? Exato. A gente não teve muito isso. É como se fosse o seguinte: o RPG, a gente conseguia ver as coisas pelas lentes de Rio, São Paulo e talvez Minas, porque o Espírito Santo não tinha ainda uma divulgação não só do RPG, mas a divulgação de projetos culturais no Espírito Santo sempre foi uma coisa complicada. E também a gente está falando de uma era pré-internet, né? Então, para você divulgar alguma coisa, é cartazinho em algum lugar, é algum tipo de fala na televisão ou no rádio, que era muito difícil isso acontecer, né? Então ficou uma coisa bem ali específica, e desse primeiro grupo de RPG que eu jogava GURPS, eu conheci o André, que hoje tem uma importância muito grande no RPG, né, aqui no Espírito Santo, e também até em termos gerais. E na época, ele também vindo do Rio, também com know-how de algumas coisas a mais, e aí ele apresenta pra gente Vampira Máscara. E aí já vamos também para mais uns belos 2 anos aí de campanha, jogando também ininterruptamente, e aí que eu comecei a entender que aquilo estava mudando também minha forma de pensar, estava trazendo para mim influências muito interessantes, de começar a associar tudo que eu estava lendo, vendo filme e pensando possibilidade de criação, estava muito associado ao RPG já a partir daquele momento. Aí nós estamos ali já em 1994, né? Aí ocorreu também um ponto importante para o RPG no Espírito Santo, que acredito que qualquer colega que a gente vai conversar sobre isso, é a Livraria Capixaba, que era uma livraria que existia ali nos arredores de um bairro chamado Praia do Canto, aqui em Vitória, e essa livraria tinha um clube de RPG, tinha um espaço específico para jogar, que se chamou, se eu não estiver enganado, Beholder RPG Clube. Inclusive tinha um Beholder pintado na parede, assim, um negócio que para nós era assim absurdamente irado, fantástico demais. E esse local começou a organizar sessões de jogo onde as pessoas meio que se inscreviam e tal, tinha uma organização para isso daí, tinha uma divulgaçãozinha. E nessa livraria tinha muito material, assim, eles traziam muito material, inclusive RPGs que hoje são clássicos, que eu olhava e via a capa, assim, sei lá, por exemplo, As Mágicas, e ficava, caramba, o que é isso? Que coisa é essa e tal? Ficava interessadíssimo em saber do que aquilo, né, poderia tratar, né? E a gente passou também uns belos meses jogando ali, e alguns desses RPGistas mais que a gente podia, vamos chamar assim, que a gente pode chamar da velha guarda, essa galera jogou na Livraria Capixaba, né, nesse início do RPG no Espírito Santo, né, vamos chamar assim, e muitos se conhecem desde essa época, assim, né? E tem grupos até hoje e tal, às vezes jogando, grupos até relativamente até conhecidos, assim, na região. E aí, então, alguns pontos que você trouxe aqui é bem interessante, que você falou que você foi percebendo que o RPG ele foi entrando no seu pensamento, na forma de ler. Você sente que mudança aconteceu, assim, de você começar a jogar GURPS, Vampiro, você lia um livro, o que você imaginava, o que alterou nessa sua forma de sentir outros objetos culturais, né? Como que foi? Pô, isso é legal demais, Rafael, porque é como se fosse assim, por exemplo, antes de jogar RPG, eu vi um filme, por exemplo, sei lá, Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Aí eu vou ver o filme, porque o filme é legal, porque o filme fala de ficção, porque o filme, né, vai de acordo com os interesses que eu tinha na época, e tem até hoje e tal, beleza. Aí o que acontece? A gente começou a perceber eu pelo menos comecei a perceber que eu começava a buscar uma literatura e também alguns filmes que eu pudesse, entre aspas, usar nas campanhas, né? Então, assim, era um determinado assunto que era citado, que tinha relacionado com uma campanha, então eu passava a querer ver mais
assim, a gana para ver se tornava mais intensa. Um livro que às vezes eu só de ouvir falar, mas agora eu comecei a querer buscar de uma forma ou de outra, porque tinha aparecido numa reportagem que a Dragão Brasil começa, né, a aparecer e começa a se tornar frequente, eu começo a descobrir muita coisa através da Dragão Brasil também. Então, essas citações começam a flutuar e eu começo a direcionar a minha parte de lazer, vamos colocar assim, para o RPG e coisas que estão circulando, orbitando aquele universo, né? E ao mesmo tempo entendendo que tava, assim, eu não conseguia colocar em palavras na época o que estava acontecendo, mas eu estava criando, ampliando um arcabouço cultural ali. Eu já tinha alguma coisinha, né? Mas aquilo impulsionava, né? E até hoje impulsiona, né? Por exemplo, o interesse pela leitura, né? Eu tive a oportunidade de estudar inglês, então se chegasse um texto em inglês eu não tinha problema em ler, me dava mais vontade ainda de poder, né, consumir aquilo, vamos dizer assim. Então, eu acredito que modificou diretamente a ponto de anos mais tarde, quando eu fui começar a exercer minhas atividades profissionais, eu começar a entender que aquilo também tinha uma influência ali, né, num certo aspecto, principalmente quando eu começo a mestrar lá ainda em 94, 95, e a preparação para mestrar se assemelhou em alguns pontos às preparações que eu fazia para ministrar aulas depois. E quando eu comecei a preparar as aulas, eu falava, olha só, começava a encontrar algumas similaridades, pelo menos em termos, obviamente, nem tanto do conteúdo, mas do raciocínio que precisava ser feito em relação ao que seria feito naquele momento, na hora que encontrasse o grupo de alunos, no caso, né? Então isso foi bem legal, uma coisa interessante que eu guardo com muito carinho até hoje, inclusive. Bom, muito bacana. Isso daqui já rende uma tese, né? essa Com certeza. discussão. E você estava comentando sobre essa livraria capixaba, né? E como é que foi? Formou, conheceu pessoas, juntou. Essa época era a época também que estava começando a espalhar. Você mesmo falou, vocês estavam jogando já Vampiro. E o D&D? O D&D entrou na sua vida como? Então, para mim, tem uma história, vamos chamar assim, engraçada com o D&D. O D&D entrou na minha vida muito tardiamente, né? Porque naquilo que eu comecei a jogar GURPS, nós fizemos o seguinte, o meu grupo, a gente fazia uma vaquinha, né, que era o normal da época, para comprar os suplementos, né? Então aí compramos, aí tinha suplementos em português, compramos o primeiro mestre, né, o Tasso, ele já tinha o GURPS Fantasy, e aí a gente comprou GURPS Magia, fomos comprando outras coisas. E quando a gente começou a jogar Vampiro, a gente continuou nessa também de, vamos fazer uma vaquinha para comprar alguma coisa, né? Compramos Players Guide, compramos, né, Clambook, não sei o que, muito tempo. Como o Vampiro, ele traz uma questão de muita interpretação, se a gente comparar com a D&D, no sentido de que não é que não se possa interpretar no AD&D, claro que sim, mas é como se o Vampiro já, digamos assim, intensificasse isso, colocasse isso num grau de importância maior. Então, não fazia muito sentido naquela época para o meu grupo ir jogar D&D, porque eu teria que, digamos, abrir mão dessa overdose, vamos chamar assim, de interpretação, que era o que a gente estava curtindo muito na época, né? E eu também, eu chego no RPG com algumas outras, né? Aquilo que aí vem a história dos autores, né? As citações, aquilo que a Pavão chama de culturas afins. Então, a minha cultura afim era o heavy metal, né? Quando eu chego no RPG, eu já sou um cara que gosta muito de heavy metal. E então a coisa do horror e do terror me chamavam mais atenção, por isso que eu comecei a me tornar digamos assim, um aficionado mesmo pelo mundo das trevas, né? Pelas coisas que a White Wolf publicava. Então eu e a minha galera de jogo começou a ter quase que um mestre para cada um dos livros principais da White Wolf. Então tinha um mestre de vampiro, um mestre de lobisomem, um mestre de mago. E eu fiquei com o Wraith, né? Com o livro de fantasmas, que era um livro assim, que a Dragão Brasil fazia muita zoeira, que era assim, ninguém joga esse troço, né? E era engraçado isso, porque não tinha realmente muita gente jogando aquilo, mas eu gostei muito, sempre gostei, então a gente acabou mergulhando muito na White Wolf, e esse grupo específico que eu jogava, a gente praticamente não jogou, literalmente, D&D. Eu vim jogar D&D muito depois disso, uns belos 8 a 10 anos depois disso que eu tô te contando, já para o final dos anos
né? Em 2001, 2002, ali que eu fui jogar um pouco de D&D, mas aí eu já estava capturado já pela questão do mundo das trevas, então não tive grandes campanhas longas, aquelas que ficam marcando na nossa mente, fica dando aquela referência, nem tanto, né? Mas eu sabia, por exemplo, de quando a Livraria Capixaba ela deixa. Agora eu vou ter algumas questões de memória aqui, mas é mais ou menos o seguinte: o grupo deixa de ir, os grupos, né? Porque não tinha só o meu, tinham vários. Os grupos deixam de ir na Livraria Capixaba. Eu não lembro se a livraria chegou a fechar ou se essa saída aconteceu antes de fechar, mas houve um fechamento dessa livraria e o pessoal começou a jogar na UFES, na Universidade Federal, que sempre foi, né, tradicionalmente no Brasil, um espaço que costuma ser utilizado para jogar, né? E aí, nesses grupos da UFES, havia muitos grupos de D&D, alguns, inclusive, com campanhas longas, que chegava a ter gente que sentava do lado só para ouvir e ver, nem participava do grupo e tal. Campanhas muito longas, inclusive, de Dragonlance, de Ravenloft, né? E tinha também a galera mestrando Vampiro, então teve essa mudança de local, mas aí nessa época eu já jogava em casa, jogava nas casas dos amigos e tal. E aí eu sabia que isso acontecia, ia lá de vez em quando, mas não participava com tanta frequência. Então é por isso que eu não tenho esse background tanto do D&D. O que fez o volume para mim mesmo foi os jogos de horror e de terror, principalmente os jogos da White Wolf, né? E posteriormente eu joguei muito Cult também, o RPG Cult também. Curiosamente, eu joguei pouco o Call of Cthulhu, né? Que seria uma, digamos assim, a decorrência óbvia, né? Dessa história toda de jogar de terror, é um dos RPGs de terror mais fantásticos que existem, né? Mas eu tenho o livro, li, joguei algumas vezes, mas em termos de volume, de centavo, de hora de mesa mesmo, foram as coisas da White Wolf, com certeza. Pô, legal. Vocês então eram as 10 pessoas que jogavam Wraith no Brasil. Sim. Não, mas tinha mais, tinha mais. Eu tinha um amigo lá em Poços de Caldas que também tinha tal. Mas é que o Vampiro foi uma febre, assim, né? Quando veio, eu também peguei e. Vocês chegaram a organizar, fazer um live action por aí ou não? Cara, então, olha só. Ainda voltando à questão do Wraith, o Wraith é curiosíssimo. O Wraith é um jogo difícil de jogar, cara. Eu gosto muito, mas ele não é um jogo fácil de jogar, não. Ele não é aquela primeira opção que você... Vamos jogar? Não vai vir. Mas mesmo assim, eu gosto muito. Eu tenho o material dele praticamente todo dentro de casa, assim, né? E tive algumas campanhas legais com ele, algumas sessões legais, mas eu entendo, eu compreendo isso. E era engraçado. E sabe quando que eu fui encontrar um outro mestre de Wraith? Foi quando eu consegui ir no Encontro Internacional. Teve 2 edições do Encontro Internacional em São Paulo que eu pude ir. Na primeira delas que eu vi uma mesa de Wraith, falei, caraca, tem mais gente que joga, não sou só eu. Aí foi engraçado pra caramba, isso foi bem legal. E assim, o Vampiro foi uma febre absurda, cara. Pra eu fazer um comparativo fora do RPG. Tem uma banda de metal, né, pode dizer, que é o System of a Down. E o System of a Down tem um negócio engraçado, que gente que não gosta de metal adora System of a Down. Você dá play naquilo, às vezes o cara gosta de forró, ele ouve aquilo e fala, pô, isso é maneiro. E Vampiro tem um pouco disso. Vampiro atraiu pessoas que não tem nada a ver com RPG. Eu vi uma galera que amou muito Vampiro a Máscara, era a galera que fazia teatro, por exemplo. Que é uma coisa que não necessariamente era verdade se colocasse outros jogos na mesa para essa galera jogar, né? Naquela época, por exemplo, 94, 95, 96 ali, um board game era raríssimo, né? A ideia de se alguém falasse para mim board game, eu ia falar banco imobiliário, não tinha outra coisa além disso. Mas a gente ouvia falar, por exemplo, de Warhammer, né? Que a gente ficava assim, pô, deve ser uma coisa absurda isso daí. Agora, nada disso chamava a atenção dessa galera do teatro. Se você conversasse com eles sobre isso, que é a galera que vem com outro background e tal. Agora, quando se fala vampiro, cara, nossa, vamos agora, e o pessoal vinha, e era muito legal isso daí. Eu tive pouquíssimas incursões no live action. Eu cheguei a fazer, não dá nem, vou citar aqui, né, porque depois os colegas vão ver esse vídeo e tal, eu vou falar, você tem, né? Mas teve a gente conseguiu fazer um entre nós mesmos, assim, é o meu grupo de jogo, vamos pensar assim, o grupo que eu jogava de 5, 6 pessoas, chamou mais alguns ali, deu mais ou menos uns 10, a gente fez entre nós, numa época aí,
obscura. A gente fez um, e eu ouvi falar de alguns que aconteceram em Vitória, mas eu não cheguei a participar. Foram assim, digamos, experiências muito incipientes, muito superficiais mesmo, embora eu tinha bastante interesse, mas não consegui colocar isso em prática, não. Mas acho uma modalidade fantástica, acho muito legal mesmo. Pô, você trouxe uma informação agora e eu gostaria de explorá-la. Perfeito. Sua ida nos encontros internacionais, como é que foi? O que você sentiu? Você conversou com as pessoas? Porque assim, eu também não morava em São Paulo, a gente esperava o ano inteiro para poder ir. E quando ia, a gente ia de grupo de amigos, fica em alojamento. Era um tipo de experiência que eu gostaria de ouvir um pouco a sua impressão também. Sim. Eu fui, foi as duas oportunidades que a gente teve para ir, foi ali por volta de 2000, 2001, alguma coisa assim. Eu teria que checar aqui as datas certinho. Mas, por exemplo, como é que a gente fazia aqui? Nas duas vezes, minto, na primeira vez foi tipo uma espécie de uma excursão. E aí foi uma das melhores viagens da minha vida. Que foi organizada por um cara que é importante para a história do RPG, que é o Marcos Graminha. Esse Marcos Graminha, o que acontece? Ele morou em São Paulo, se eu não me engano, ele é paulista mesmo, e ele trabalhou na Devir, cara, sacou? Então ele veio para cá, e aí eu não sei como a gente chegou nesse cara, não lembro como é que a gente chegou nele, e ele tinha alguns materiais por ter trabalhado na Devir, tinha muita experiência, ele mestrou muita coisa, e ele abriu uma espécie de espaço no município de Vila Velha, aqui no Espírito Santo, que era uma mistura de sebo com área, espaço para jogar RPG, com espaço cultural, vamos chamar assim, com também uma mini lanchonete. E aí acho que foi assim que a gente conheceu ele, que alguém falou que tinha um cara vendendo uns livros e tal, a gente foi lá, comprei umas coisas legais com ele, inclusive. E aí ele montou uma excursão, né? E aí foi graças a ele que eu pude ir no Encontro Internacional e pude ir no Madame, casa tradicional, né? Maior casa de som gótico da América Latina, fiquei em São Paulo, foi a primeira vez que eu fui lá e tinha muito interesse de ir lá. Então foi duas realizações de sonhos ao mesmo tempo. E aí algumas coisas que eu me lembro é de na fila, por exemplo, a gente chegar na fila para entrar e ter aquela galera fantasiada, assim, cara. A gente não usava o termo cosplay ainda, né? Não tinha isso, né? E tinha nego fantasiado de mago, fantasiado de guerreiro, com maior ou menor, né, níveis de detalhamento nas suas fantasias, mas aquilo para mim era outro planeta, assim, cara, outro planeta e tal. E concurso também de fantasia depois, e aquele monte de mesa, cara, aquele espaço, né? A gente vem aqui no Espírito Santo, as coisas são em menor dimensão, né? Não é só a questão do RPG. Você vai falar assim, vai ter um evento, você está falando de, né, 1000 pessoas, um evento grande de alguma coisa qualquer, não só de RPG. Quando a gente fazia evento de RPG, você está falando assim, um evento que foi muito assim bem sucedido. Você está falando de 20 mesas de RPG, 15 mesas de RPG, assim, de você ter, por exemplo, 15 mesas de RPG que ficaram todas elas lotadas o evento inteiro, um dia inteiro de jogo, sábado, de manhã e de tarde. Então, isso era a nossa ideia de evento bem sucedido. Aí você vai para o encontro internacional, cara, e ver, tipo, 200 mesas, assim. Caraca, que é isso? 150, sei lá, um mar de mesas, assim, né? E aquela galera toda, então, era, assim, foi muito legal. E também aqueles feirões de livros, né, que você entrava lá e comprava coisa e materiais que eu vi, só via a fotinha dele na Dragão Brasil, eu imaginava que ele existisse e tal. E ali estava ali, pô, às vezes até alguns preço bastante acessível, inclusive, no certo aspecto. Então, assim, era literalmente perfeito. Jogava e tal, só que, infelizmente, assim, eu não fiz tantos contatos quanto eu poderia ter feito, agora olhando para trás. Eu ficava mais, assim, basbacado com a coisa toda e joguei algumas coisinhas, mas assim, essa piração, assim, né? Eu acho que eu fiz alguns, mas cheguei a fazer alguns, né, contatos bons. Um deles, por exemplo, Marcelo Teles, cara, gente boa demais, demais, né? E
eu pude participar de um outro evento também, mas aí já foi um evento acadêmico, aí a gente fala sobre isso depois. Mas os encontros internacionais foram assim, muito inspiradores, inclusive, para a gente trazer para cá, e até eu não cheguei propriamente organizar diretamente eventos aqui no Espírito Santo, mas eu participei de alguns. O pessoal às vezes me chamava, eu sempre, quando eu podia, eu ia como mestre mesmo, e também chegaram a me chamar algumas vezes para dar uma espécie de palestra, que aí já começa a entrar a questão do professor, a questão do psicólogo. Aí ocorreu, por exemplo, numa livraria daqui, que me chamaram para fazer uma palestra, mais falando um pouco da ligação do RPG com a educação. Então comecei a participar desses eventos menores aqui também por conta disso, né? A gente sempre fazia alguma coisa, aí teve algumas associações, inclusive aqui no Espírito Santo, né, que eu cheguei a participar também, tinha alguns clubes aqui que funcionaram em centros comunitários, aconteceu isso. E teve também muito, aí já é mais recente, já dos anos 2010 para cá, tem a galera da Dungeon Capixaba também, e tem alguns outros, né, vamos chamar assim, acho que eu posso chamar de entidades, grupos, né, que fazem eventos mesmo de forma mais organizada, com, vamos chamar assim, uma parceria com alguns shoppings, que aí cede o espaço, aí a galera ia lá jogar e tudo mais. Aí já é um momento que eu já não consigo ir lá jogar, assim, eu só consigo ir lá dar um oi, falar com a galera rapidinho por causa de tempo, trabalho, família, não deu para encaixar o horário, essas questões aí. Mas os encontros internacionais, as 2 vezes que eu fui foram maravilhosas, a primeira foi a mais perfeita de todas, assim. Fantástico, fantástico. Bom, e fala um pouquinho, você falou do mestrado, eu comentei, mas como é que foi você? Você entrou na faculdade, fazer psicologia, quando que foi? Em que momento que virou uma chavinha que você percebeu, assim, falou assim, pô, dá para virar um projeto? Como é que foi esse... Bacana, Rafael. Foi um negócio louco, cara, porque, assim, que aconteceu, né? Então, quando eu entro na Universidade Federal em 97, então já tem uma boa bagagem de RPG aí, porque eu comecei lá em 92 e tal. Então, já chego na faculdade, inclusive conhecendo a faculdade como jogador de RPG, porque eu ia lá jogar, né? E fui fazer psicologia. No início, eu fui inspirado mais pela questão de que psicologia era um curso que estudava muito mitologia. A verdade é essa, eu não tenho psicólogos, eu não tinha naquele momento psicólogos na minha família, eu não tinha passado por nenhum tipo de experiência como paciente e tal, era apenas um curso que me chamava a atenção. Eu tenho uma irmã mais velha, 6 anos mais velha que eu, que é da área de letras em inglês, que também fez na UFES o curso, então ela falava, ó, talvez dê certo psicologia, maneiro e tal. A gente conversava algumas coisas sobre isso. Também gosta muito de mitologia. E aí fui fazer o curso, cara. Então, fiz o curso ali, gostando de alguns assuntos, por exemplo, quando a antropologia aparece, né, como disciplina, e aí a professora começa a falar, por exemplo, né, digamos assim, das culturas comparadas, aí entra uma mitologia, ele também, meu olho já fica, uau, isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Isso eu começo a tentar encaixar alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas a coisa rolou mesmo quando eu fui fazer o mestrado. Porque quando eu termino o curso, em 2002, na verdade eu me formo, fiz uns estágios, ok, mas eu estava assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? E aí, pensando, pô, podia tentar fazer um mestrado, legal, sempre gostei de pesquisa, né? E aí que começou a vir essa possibilidade de talvez usar o RPG, porque aí eu já tinha passado pelos eventos que falavam de RPG educação, embora eu não tinha ido em um evento específico sobre isso, mas eu já tinha tido acesso à obra da Andréa Pavão, que foi ali que virou a chavinha, porque quando eu pego a obra da Andréa Pavão, né, que é provavelmente uma das primeiras também, né, a fazer uma pesquisa sobre RPG, né, no Brasil, a aventura da escrita, né, ali e tal. O que eu tenho nas minhas mãos? Eu tenho alguém que trabalhou, né, seriamente com isso. Então, é como se fosse assim, isso é possível, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse livrinho, botei debaixo do braço e fui conversar com os professores do mestrado, né? Porque o departamento de psicologia tinha muitos professores em comum entre que davam aulas na graduação e na pós-graduação, né? Que o programa de pós-graduação em psicologia aqui na UFES ele já existia já há bastante tempo e tal nessa época. Então já tinha o programa inclusive de doutorado e tudo mais. Aí
conversei com uma professora, né, que o pessoal me indicou, falou assim, olha, tem uma professora que trabalha com jogos. Eu pensei, pô, jogo, né, então vamos lá, né. Só que se tratava de jogos mais na onda pedagógica, né, jogos mais no jeito, digamos assim, piagetiano do que seriam os jogos, né. Mas eu não sabia disso, eu fui lá e tal, botei o livrinho, falei, aí conversei, conheci essa professora, eu não tinha tido aula com ela antes, é um dado importante, conheci ali, né, e pô, todo sem graça, todo quadradão, eu falei assim, professor, olha só, é o seguinte, eu tô acabando agora o curso, tal, eu jogo RPG, não sei se você já ouviu falar, um jogo que conta histórias, dei aquela, né, mini apresentaçãozinha, não, já ouvi falar. E aí eu queria saber se seria possível, se você acha que é possível caber uma ideia de pesquisa com RPG dentro do programa de psi. Aí ela falou assim, você sabe inglês? Aí eu falei, sei, né? Aí ela, olha, então estuda metodologia de pesquisa e se você passar na prova, de repente a gente conversa, né? Aí mal eu vim a saber que ela veio a se tornar minha orientadora mesmo de mestrado, que é a professora doutora Cláudia Broeto, que está até hoje no programa de pós da UF, foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, porque a prova naquele momento consistia de fazer uma prova de inglês, uma prova de metodologia científica e uma entrevista. E aí, nessa entrevista, que era para trocar uma ideia sobre qual era, né, a nossa intenção ali, eu coloquei, olha, eu gostaria de fazer alguma coisa com RPG. Ainda não sei exatamente o que, eu não tinha um objeto de pesquisa, no sentido de, perdão, eu tinha um objeto, mas não tinha um objetivo. Né? O objeto era o RPG, era a prática de jogar, era o que aquilo, né, movia tanto, né? Mas ainda não tinha exatamente uma pergunta específica e tal, e aí a coisa começou a funcionar, começamos a conversar, e aí entrei no programa, foi aprovado na seleção, e aí conseguimos fazer essa dissertação que veio justamente a investigar o perfil, né, vamos chamar assim, psicológico do jogador. A gente entrevistou jogadores, né, primeiro de forma mais objetiva e depois de forma mais, né, com umas entrevistas mais abertas, com perguntas abertas, e desse material a gente estabeleceu o que seria um perfil, né, não um perfil de personalidade, mas um perfil do jogador, ou seja, o que motiva ele a estar ali, qual é uma espécie de função psicoafetiva do hobby na vida dele, coisas mais ou menos nesse sentido. Foi assim que eu cheguei na dissertação e tal. E um episódio bacana de contar durante esse processo foi que ocorreu um evento chamado Histórias Abertas. Esse evento foi no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro, lugar bem legal, e era um evento acadêmico sobre RPG, muito voltado para a questão da narrativa. Então, a maioria dos trabalhos eram trabalhos ligados à área de letras, à construção de narrativas, tinha trabalhos ligados aos desenhos e à construção dos livros, no sentido de diagramação, essas coisas assim. E foi ótimo ir nesse evento, porque ali eu vi, por exemplo, o Carlos Klimek, ali eu vi a Zanini, né? Então, aquelas pessoas que eu lia e que eram referência para mim, mas eu ainda não sabia que eram referência para mim, eu pude vê-las ao vivo, digamos assim, palestrando e comentando nesse evento, e eu pude também participar com uma comunicação oral pequenininha, acho que de 10 minutos, sobre o que eu estava fazendo na dissertação nesse evento também, que foi uma coisa que, como eu era muito cru ainda, muito inexperiente na área acadêmica, eu não pude dar, assim, continuidade nesses contatos que poderiam ter sido muito legais, mas foi muito bacana, foi assim, um divisor de águas para minha formação ter participado daquele ali, que eu vi um evento né, acadêmico, né, com palestras e com situações muito interessantes sobre o RPG de forma direta e científica, né? Então isso foi muito bacana também para mim. Pô, você tocou num ponto interessante, porque eu também fiz mestrado e eu comentava, olha, uma das coisas mais difíceis é que às vezes você ia num evento e você mal conseguia apresentar o seu trabalho, porque você tinha que passar o evento explicando o que é RPG. Não, mas RPG, mas o que é? E eu não sei se você chegou a passar por isso também, assim que você vai apresentar, está numa disciplina, qual é o seu projeto? Aí você não consegue nem explicar o seu projeto. Ele barra no, né? Não sei se você viveu isso daí. Tive sim, e eu acredito que o mestrado ele me colocou isso claramente.
E eu percebi isso muito depois, porque as pessoas não sabem o que é exatamente, né? Na maioria das vezes, elas não sabem do que se trata. E quando tem alguém que sabe, isso às vezes é até pior, porque a pessoa começa a falar em RPGs com você, no sentido assim, começa a falar, não, então, você jogou sistema tal, você gosta da regra X, A, B, começa a se tornar uma conversa tão hermética que afasta quem não sabe. Então, duas coisas sobre isso, e essa pergunta é muito interessante que você traz. Eu precisei várias vezes, eu preciso até hoje explicar, inclusive, especialmente na academia, quando a gente está com outros colegas cientistas de outros contextos, assim, precisa explicar sempre. E na minha dissertação, eu coloquei um exemplinho de jogo, justamente tentando trazer para perto aqueles colegas que não tinham noção do que se tratava. Então, tem duas coisas que foram também, né, sugestões da professora Cláudia, trazer o exemplo de jogo e fazer um glossário, né, com as palavras mais importantes. E isso foi essencial, porque aconteceu comigo, eu tive a felicidade de participar de bancas de trabalho de conclusão de curso, por exemplo, onde os colegas também estavam querendo falar de RPG ou falar de alguma coisa ligada ao RPG, e a linguagem estava complicadíssima para os professores das bancas entenderem. E aí eu falava com esses colegas, falei, olha, você precisa dizer o que é RPG, você precisa fazer um glossário, você precisa explicar, e eu criei até uma maneira rápida de explicar para pessoas leigas, né, que o pessoal que joga há muito tempo às vezes fica indignado quando eu faço isso, mas assim, vamos lá, eu pego e comparo com a história da Chapeuzinho Vermelho, que é a história que praticamente o universo conhece, né? Então eu chego para a pessoa e falo assim, então, olha só, não tem a história do Chapeuzinho Vermelho? É o seguinte, RPG, eu pego a história do Chapeuzinho Vermelho, coloco você como Chapeuzinho, descreva a situação e falo, o que você vai fazer? Você vai entregar os doces? Você vai comer os doces por conta própria? Você vai fazer uma outra coisa qualquer? Você vai discutir com sua mãe que pediu para você ir lá na casa da avó entregar os doces um horário melhor porque ali não dava? Ou não sei. Então eu digo para você o que você quer fazer. E a partir daí, com base no que você toma a decisão, a história começa a ser contada. Geralmente, eu consigo, quando eu faço isso, arrancar alguns sorrisos do pessoal. Se a galera entendeu, eu não sei exatamente, mas pelo menos eles acharam interessante a tentativa, né? Então, aos colegas que acham, né, mais experientes, que acham que é assim, talvez alguma espécie de sacrilégio, eu uso e vou continuar usando esse recurso quando eu estou em situações onde existem pessoas ali que não jogaram, não, ou tem uma vaga ideia do que seja, e é difícil você, às vezes, né, explicar de forma direta, e eu procurei isso, por exemplo, quando a gente lê os diferentes módulos, né, os livros de RPG, os que a gente chama de livro básico, né, então a definição de RPG que tem em Shadowrun, no GURPS básico, no D&D, no Vampira Máscara, entende? Eu fui procurando isso e vendo como é que eles trazem isso nos nossos RPGs nacionais também, e ainda acho que essa maneira é a maneira mais adequada para falar com quem nunca jogou. E sim, é uma dificuldade, a gente precisa poder conseguir conversar, e eu ainda não vejo, Rafael, uma outra forma de superar isso, a não ser explicando novamente do que se trata, né? Falar, não é aquela reeducação postural global, nós estamos falando de um jogo e tal, que na verdade todo mundo jogou porque é o jogo de faz de conta, né? É o jogo de faz de conta, só que alguém teve a ideia de acrescentar algumas regras e tornar a coisa um pouco mais sofisticada, mas ainda essencialmente é aquilo ali que está acontecendo, uma contação de histórias com uma interação mais avançada, digamos assim. Bom, aconteceu durante na sua vida acadêmica, né, principalmente, e enquanto jogador de RPG, alguns crimes que foram atribuídos ao RPG, né? Inclusive chegou a afetar em Vila Velha, né? Como é que foi isso daí? Foi resposta ao crime atribuído em Ouro Preto? Como que foi? Então, eu estava assim, isso é uma questão interessantíssima para a gente trabalhar. E eu inclusive, eu cheguei a ter os meus, chama-se, né, chamados 15 minutos de fama. Eu acabei tendo isso. E não foi uma experiência tão legal, não, embora eu acho que eu tenha podido, humildemente, contribuir para a sociedade. O que aconteceu? Enquanto eu estava fazendo a minha dissertação, e
ocorreu um crime no Espírito Santo, na região de Guarapari, onde se divulgou uma espécie de motivação associada ao jogar RPG, né? Então, o que tinha acontecido até então? A menção mais famosa de alguma espécie de crime com RPG tinha sido Ouro Preto, o caso de Ouro Preto, que se tornou muito conhecido aqui, onde os meninos supostamente estavam jogando vampiro, e é claro, a gente sabe que isso é muito complicado, não é bem assim. Beleza, o que aconteceu em Guarapari? Guarapari ocorreu, na verdade, um latrocínio, né? Foi infelizmente, uma família, né, foi assassinada para que as pessoas ali, os criminosos, roubassem essa família. Só que esses criminosos, eles criaram uma espécie de cena, um contexto ali, como se fosse alguma coisa macabra, assim, de uma espécie de ritual e tal, e o RPG foi envolvido nessa história, né? Eu não me lembro exatamente, mas a gente pode até buscar isso, depois colocar aí referências para a galera ler sobre isso, mas foi encontrado material de RPG na casa de um dos acusados, não foi nenhuma coisa tão diretamente assim, não. Aí, isso saiu na imprensa. Só que a doideira foi o seguinte, isso saiu na imprensa na semana que eu depositei minha dissertação, né? Quem está fazendo dissertação, você tem que terminar o seu texto, você deposita, que significa que você entregou, né, para o programa de pós, que vai fazer a avaliação do seu trabalho e depois vai montar, né, a banca para você ser submetido e tal. Foi uma coisa mais ou menos assim, eu entreguei na quinta, essa notícia chegou na sexta, no sábado estava todo mundo na UFES assim, o que nós vamos fazer? Porque essa notícia saiu nos principais jornais aqui do Espírito Santo, na capa, né? Então isso foi, só que a divulgação foi assim, crime atribuído ao RPG, como se a prática de jogar tivesse alguma espécie de influência sobre esse crime que ocorreu, né? E se fosse algo que, de alguma forma, vamos supor assim, influenciasse, manipulasse o comportamento das pessoas, dos jogadores, para cometer crimes. E aí, cara, o que acontece? Começou-se isso a aparecer muito, e aí o meu nome começou a aparecer porque eu estava pesquisando isso. E, como eu disse antes, né, não havia ainda, pelo menos dentro do programa de psicologia na UFES, não havia ainda uma outra pessoa além de mim que tivesse pesquisado isso antes, né? Então, não sei exatamente como o pessoal chegou em mim e comecei a dar um monte de entrevistas sobre isso, falando aquilo que era necessário ser dito, que muitos consideram óbvio, né? Mas ainda assim precisava ser dito que, olha, RPG, como atividade banal que não tem capacidade de provocar comportamentos nas pessoas, né? Assim como ver um filme não provoca comportamentos, como ir ao teatro não provoca comportamentos, como ver um jogo de futebol não provoca comportamentos, você cria seus comportamentos com base em uma série de coisas, né? E aí você não pode associar, né, esse comportamento ao objeto, mas isso eu precisei falar muitas vezes. Então eu fui entrevistado para o jornal, eu fui parar em jornal de meio-dia, sabe aquele jornal do meio-dia que passa nas televisõezinhas, né? Lembrando que a internet já está rolando, mas num nível muito incipiente ainda, é importante a gente pensar isso. Então a televisão tinha um poder, ainda tem, mas naquela época mais ainda tinha um poder muito forte, né, em relação ao alcance, né? Então acabei ficando famosinho por 15 minutos, porque foi uma semana e meia de telefonema, de aparecer foto em lugar e gente perguntando, e eu falando, olha, não sei o que aconteceu, né, do ponto de vista criminal, eu não sou da área criminal, policial, investigativa, não sei, mas posso afirmar categoricamente que não é por jogar RPG que alguém vira assassino. Isso é tranquilo, durmo tranquilamente, inclusive acho ainda até hoje que é meu papel dizer essas coisas, né? Porque a gente está estudando psicologia também, né? E tal. Falei, olha, lamentamos o fato, né? E é claro, a gente tem que ter um certo cuidado, por exemplo, com classificação indicativa. Vampiro é um jogo para 18 anos, né? E essas coisas que, como temos que ter cuidado, inclusive, com jogos de videogame, com filmes, com livros, a mesma coisa, quadrinho, a mesma coisa. Tem coisa que é para criança, tem coisas que não é. Havia ainda muita, por exemplo, discussão sobre o anime, né? Ou a animação japonesa, falou assim, olha só, ainda tinha muita gente que achava que se é desenho para criança, e a coisa está bem longe de ser assim, né? A gente tem que olhar o conteúdo, o que está acontecendo, falei muito sobre isso, e essa possibilidade de participar disso foi interessante, porque eu precisei escrever isso, né?
na dissertação, escrevi em alguns locais, em artigos posteriores e tal, e fui muito convidado a conversar sobre esse assunto, assim, né? Uma curiosidade, me convidaram para um evento numa escola no interior do Espírito Santo, foi um evento fantástico, assim, só que o evento foi criado para detonar os jogos, assim, alguém fez a associação de jogar RPG com o filme de terror Jogos Mortais, cara, para você ter uma ideia. Então o nome do evento era assim, Jogos Mortais, RPG, videogame, tal, e colocaram a logo do evento dentro da escola. A logo do evento com a mesma logo do filme e tal, né? Assim, eu gosto de terror, mas pessoalmente, desculpa quem gosta, acho Jogos Mortais horrível, assim. Talvez seja até por isso. Mas assim, o que acontece? Aí eu tive que ir lá, né? Aí tinha uma colega da área, né? Uma professora, assim, né? Obviamente respeitando opiniões diferentes, ela falando hiper mal dos jogos e tal, dos filmes e tal. E eu cheguei humildemente, falando depois, ela era uma professora da casa, professora da escola. Humildemente, cheguei depois e falei, então, colegas aqui que estão aqui, pais e tal, duas coisas que a gente tem que ver, olha só. Jogar RPG é uma coisa, jogar videogame é outra coisa, ver um filme é uma terceira coisa, sabe? Separe isso daí, devagar, né? Não tem como o livro de RPG ficar mate pessoas, não tem como o objeto livro emanar ideias na cabeça das pessoas nesse sentido, ele não é feito para isso e tal. Aí tinha uns guris lá que conheciam Dragão Brasil, inclusive. Você lê isso aqui, professor? Lê Dragão Brasil. Aí pronto, cara. Aí acabou, eu desvirtuei. Eu acho que o pessoal não gostou muito da minha participação nesse evento, que eu acabei desvirtuando tudo aquilo que estava sendo montado ali e tal. Né? Talvez eles quisessem que eu reforçasse a ideia de que os meninos não deveriam jogar, e eu falei justamente o contrário. Falei que era muito bacana, que juntava uma galera, que era hiper saudável, que aumentava a criatividade, essas coisas que a gente conhece. Então, eles não me chamaram novamente, não, para novos eventos, nem participações, não. Mas, assim, eu precisei falar sobre isso várias vezes, né? E isso se tornou... Quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz doutorado entre 2014 e 2018. Eu não tenho o título ainda, porque aqueles acertos que a gente tem que fazer depois da banca, eu tenho ainda que terminar algumas coisas para poder entregar, mas eu tive aprovação na banca. E ali eu não falei de RPG, eu falei do jogo eletrônico, mas também eu precisei falar da relação com a violência, né? Que é algo que no videogame é até mais comentado do que em relação ao nosso RPG, né? Digamos assim. Então eu precisei e ainda preciso falar sobre isso. Eu acho que é importante, eu acho que fala muito da incompreensão das pessoas de algo diferente, algo novo, né? E no caso do Espírito Santo, não posso afirmar em outros locais, mas o evento de Guarapari, ele desencadeou também um aspecto religioso importante, porque muitas pessoas com nada contra, obviamente, nenhuma religião, mas muitas pessoas ficaram muito assim impactadas com a questão de ser um jogo de horror. E isso começaram a fazer literalmente associação de RPG com satanismo, uma associação direta, que obviamente não existe, né? E aí algumas questões ligadas a igrejas foi muito complicado. A gente ouviu o relato de pais que pegou o livro de RPG de filho e tacou fogo, uma coisa muito, muito triste mesmo, né? E a gente pôde, às vezes, acompanhar alguns desses casos. E, assim, a gente acabou, né, quando isso passou, teve essa aprovação dessa lei, uma lei muito, assim, né, foi muito curioso, porque eu tive acesso ao texto, essas coisas de uma pessoa conhece a outra, né, eu tive acesso ao texto que proibia o RPG no município de Vila Velha, né, e era uma folha, uma lauda, assim, de A4, com umas poucas linhas, inclusive tinha erro de português, dava para ver que foi uma coisa feita às pressas, para pegar o burburinho midiático que estava ocorrendo, totalmente populista nesse sentido, né? E essa proposta dizia, a partir da data tal está proibido o RPG no município de Vila Velha. E aí a nossa piada interna era o seguinte, essa lauda não dizia o que era RPG. Então a gente falou assim, essa lei vai ferrar a galera da fisioterapia, né? Porque o pessoal vai querer fazer reeducação postural global e a lei não diz qual RPG está se falando. Então os caras estariam incorrendo num crime também. Então essa lei, ela perdurou por muito tempo ainda, colegas. Porque mesmo depois dessa coisa toda, né, diminuir e tal, e a gente conseguir vários esforços de muitos RPGistas, tá? Não só do Espírito Santo, mas a galera de fora que
comentou, deu palestra, mandou, publicou coisas, espalhou textos, divulgou. Muita gente contribuiu positivamente para isso. Isso deixou de ser assunto, né? Começou a ficar uma coisa de chacota, mas né? Não tem mais como. E assim, no Brasil tem essa coisa da lei pegar, né? Então, a lei não pegou, mas alguns colegas, por exemplo, em Vila Velha, tiveram problemas, assim, né? Foram abordados, por exemplo, por outras pessoas, falando, você está fazendo isso aí é proibido, né? Claro que gerou uma situação extremamente complicada para quem era lojista, né, para quem eu acredito que talvez alguns tenham recolhido até alguns livros, né, até por precaução, vamos chamar assim. Então isso pode ter acontecido também, né? E essa lei só foi revogada há pouquíssimo tempo, na verdade. Ela ficou ali no limbo, né, dessas questões todas. Um episódio curioso que eu posso contar também sobre isso rapidamente é que eu cheguei a dar uma entrevista para a CBN, aqui, a CBN local do Espírito Santo, sobre essa questão toda que nós estamos conversando, RPG e tal. E aí tinha as perguntas dos ouvintes, né, cara? Aí então, eu não lembro, o repórter, né, tava ali e falou assim, temos uma pergunta aqui do ouvinte. Aí o ouvinte falou assim, eu quero saber, já bem agressivo, assim, um tom bem agressivo, eu quero saber qual personagem esse camarada está interpretando agora, aí na rádio, aí falando, porque isso aí foi um crime e tal, falou um monte, como se eu estivesse interpretando um personagem. Eu tinha explicado, né, alguns minutos antes, que RPG era um jogo de interpretação de personagem, que não tinha nada a ver com assassinatos e tal. Aí eu falei com um colega, eu falei, olha, eu não estou interpretando personagem nenhum, meu nome é Eduardo, sou psicólogo, né, tive a sorte, a alegria de fazer uma pesquisa sobre RPG. Agora, se o nosso colega ouvinte aí, né, se ele achar melhor dar guarita para assassino, eu acho que ele precisa pensar, porque se a gente começar a achar que livro de RPG é motivo para assassinar e roubar, os caras vão botar um monte de livro de RPG debaixo do braço e vão falar que não foi ele que fez, não, que foi o livro que mandou ele fazer. E aí ele vai ter atenuação de pena, digamos assim. Então, se você quer botar, se seu interesse é colocar criminosos na cadeia, né, você tem que pensar um pouquinho melhor a sua abordagem, o modo como você quer fazer tomar suas decisões aí. Joguei essa e deixei a coisa, digamos assim, ir sozinha a partir daí. Mas foi uma experiência assim, né? Hoje eu rio, mas na época, no momento, eu fiquei tenso, cara. Fiquei tenso. Deu para contrair a musculatura, né? Mas eu acho que, humildemente, eu acho que eu pude contribuir para que esse tipo de absurdo não persistisse mais do que já tinha persistido dentro, principalmente do Espírito Santo, mas também, né, claro, no Brasil, né? Eu acho que sim. Mas de vez em quando alguém lembra disso. Eu lembro, né, que toda... E aí, em Vila Velha, aí logo depois Guarapari, e você chegou a enfrentar alguma coisa assim na sua família, de amigo, de falar, olha, cuidado, você que gosta. Você pessoalmente chegou a passar? Não. Assim, o que acontece? Eu venho de uma família onde os meus pais não puderam estudar. Então, qualquer coisa que eles viam a gente estudando, ou que eles achassem que a gente estivesse estudando, eles ficavam muito felizes. E o que acontece no RPG? É um monte de livro, né? Livro, papel, assim, para quem está de fora vendo, é a melhor diversão possível, né? E às vezes pode até ser mesmo, né? Assim, mas no seguinte sentido, a molecada está em volta de uma mesa com lápis, papel, uns biscoitos, suco, refrigerante, alguma coisa assim, horas ali, todo mundo está quietinho dentro de casa, a expressão que minha mãe usava, né? Então, assim, em casa não, mas infelizmente alguns colegas a gente teve alguma situação assim. Por exemplo, quando o meu grupo inicial deixou um pouquinho de jogar GURPS para jogar Vampiro, um dos nossos colegas não quis jogar e eu acredito que tenha tido algum tipo de questão religiosa ali, embora ele não tenha colocado diretamente, tinha algum temor ali, tá, alguma questão ali que não foi legal. Então, isso estava flutuando ao meu redor, mas eu não cheguei a passar por nada diretamente ligado a isso, não. E eu vi a sua dissertação, eu achei interessante que entre os seus, nos agradecimentos, você agradece aos pesquisadores da lista de internet RPG em Debate, que era por e-mail, né? Eu participava, por isso que eu lembro muito, assim, que você contando, o que aconteceu, tal. E
contar um pouco qual foi a importância de estar dialogando com pesquisadores, assim, que talvez eu, no caso, ainda não tinha entrado no mestrado, por exemplo, mas para mim era muito importante você ver as pessoas, trazer ideias, trazer experiências. Como foi para você esse processo? Contato com outros pesquisadores, não necessariamente mestrandos, doutorandos, mas gente que estava interessada ali, né? Claro, foi fantástico. Eu não me lembrava disso, mas a lista era muito bacana, e tinha muita gente boa, né? Então tinha essa sensação, tinha duas coisas ali fundamentais. Uma, você saber que tem mais gente trabalhando e pensando coisas, né, em relação ao RPG nesse sentido. E a segunda, a qualidade das propostas e dos trabalhos, né? Era uma lista, assim, que era muito legal nesse sentido. O tipo de discussão, os textos, a maneira de fazer as coisas, né? A questão da Ludus, né? Da Ludus Culturalis, aquilo era maravilhoso, cara. De um nível absurdamente alto, assim, né? Então, ali eu pude também perceber que dava para... Eu não sou, assim, fazer um momento confessionário aqui. Eu não sou aquele cara desbravador que vai e tal, singrar os mares. Eu sou aquele cara que eu preciso ver que alguém fez antes. Então, nesse sentido, a lista era maravilhosa, porque assim, você via o trabalho de outros colegas, vê que tem mais gente, aquilo impulsionava, era muito assim, incentivo, nesse sentido de incentivo, era muito maravilhoso, assim, né? E saber que tem mais gente pesquisando, saber os temas também, né? Eu acho que hoje, embora eu não tenha, né? Eu percebi também, eu cheguei a ter uma certa continuidade, ainda que bem menos intensa, seguindo a rede RPG, né? Que de vez em quando também tinha um setor, uma sessão lá para falar de RPG Educação, tinha textos muito legais também, né? E artigos mesmo. Então, eu acredito que foi essencial também para eu prosseguir nessa caminhada aí, de ter contato com essa galera, nem que seja por essa via de troca de textos, de saber o que a galera está rolando, acontecendo ali, era muito bacana mesmo. E queria, né, até você trouxesse à tona, em uma das entrevistas que você fez com com seus pesquisados na sua dissertação, tem uma história curiosíssima de um sujeito que ele foi parado pela polícia porque ele estava com guia de armas. Como é que foi isso? Se você lembra, se puder contar, porque eu acho que esse é um tipo de informação muito importante para a gente entender isso do RPG. Exato. Esse foi bem bacana, e isso dá para comparar com uma coisa que tem num livro. Quando a gente lia, né? A gente começou com o GURPS, né? E o GURPS tem o suplemento GURPS Cyberpunk, né? Que fala ali de espionagem de computadores e tal. E aí lá tem um editorial que os caras falam, o FBI invadiu a nossa sede aqui porque achou que a gente estava falando de hacking de verdade, assim, né? E tal. E obviamente que não, né? E tal. Mas até você, né, dizer, né, explicar que não é para o leigo, ainda mais um leigo que está, né, já, digamos assim, disposto, né, a causar alguma coisa. O que acontece? A gente aí eu tive essa situação onde esse nosso entrevistado, né, um jogador de RPG, a gente tinha o guia de armas. Por que a gente tem os guias de armas, né? Não somente um, mas vários, né? Porque a gente usa aquelas informações nas histórias, né? E é alguma coisa interessante para as aventuras. Você vê lá as estatísticas, os desenhos e tal. Eu lembro da primeira edição do RPG Cult, por exemplo, que tinha várias páginas que era só foto de armas, assim, com as estatísticas e tal, bonitinho e tal, que chamava a atenção de quem lia e tal. Era importante para a história, era importante para algumas histórias que aquilo existisse. E aquela história, você está andando com esse material, né? E infelizmente alguém, né, aborda você, como aconteceu nesse caso desse entrevistado. Eu lembrei muito dessa situação lá do GURPS. E o que acontece? E também era importante isso. Eu pelo menos, eu tinha o cuidado de eu não abria livro de RPG em qualquer lugar na via pública, digamos assim. Pode parecer até absurdo para alguns, mas até pelo tipo de ilustração, pelo tipo de desenho e tal, e também pela fama que o RPG, infelizmente, em terras capixabas ainda guardou por um tempo, de, né,
Aí eu falava assim, você é psicólogo, você fez mestrado, fiz mestrado, você pesquisou o que? RPG. O RPG não é aquele jogo de matar pessoas? Aí, eita, eu já tinha que explicar de novo e tudo mais. Então, por muito tempo, essa famazinha ficou, cara. E aí, essa má fama. E aí, eu acredito que tenha contribuído para esse episódio também. Então, a gente tinha que ter cuidado com certas coisas, assim como, né, usar disco de vinil e CDs com capas de muitas caveiras e tal lá da heavy metal, dependendo, podia gerar um certo, né, nariz torcido e uns sobrancelhas erguidas. Livro de RPG entrava na mesma situação, talvez até um pouco pior, porque a ideia da música já estava na cabeça das pessoas. Agora, esse livro aí estranho, com esses desenhos, né? E né, obviamente não é todo mundo que tem essa disposição, essa vontade, e também não deveria, né, ser obrigado a ficar explicando tudo, né? Você está carregando um livro dentro da sua bolsa, né? Mas assim, o hiperrealismo da coisa às vezes afetava alguns, né, e causava alguns problemas, algumas conversas estranhas. Por exemplo, tem uma anedota do meu grupo, que 2 colegas estavam numa determinada loja aí de departamentos aqui em Vitória, e estavam discutindo sobre a campanha de vampiro, e estavam falando que eles iam, né, pegar um determinado NPC e iam acabar com ele, né? Então você vê 2 moleques conversando assim, não, nós vamos pegar fulano, vamos sugar o sangue dele, vamos fazer diablerie nele e tal. Aí você fica, olha, para quem tá passando do lado, né, você vê essa conversa desses moleques, a gente até brincou depois, falou assim, olha só, não dá para vocês falar um pouquinho mais baixo, ser um pouco mais discreto, não, só para a gente evitar determinadas fadigas aí no futuro, né, nesses tempos aí de RPG associado a crime, né? Então tinha umas brincadeiras entre nós em relação a isso aí, justamente porque podia acontecer como aconteceu com esse entrevistado aí, foi verdade realmente isso, ele foi parado na rua, né, foi abordado por estar com esse livro aí, qual é dessa guia de armas aí, né? É de RPG, aí pronto. Aí lascou, né? Ao invés de se tornar uma coisa, não, tranquilo, é de RPG, não. O que de RPG? Não, pera aí, esse aí não é aquele que mata pessoas. Aí vamos de novo, até explicar tudo. Complicado. Eu espero, tenho a esperança de que esses tempos tenham ficado para trás, mas ainda pode surgir alguém aí. Até é interessante, você termina o mestrado e você continua jogando, como que foi esse processo? Então, o que aconteceu, Rafael? Assim, eu hoje eu tô em grupos de zap, vamos chamar assim, que o pessoal, né, tá sempre jogando e tal, e eu, por um tempo, eu só jogava nos eventos. Eu não consigo mais, assim, infelizmente, eu não consegui mais ter um grupo para jogar de forma, né, regular. Então, tinha um evento, ia lá, mestrava alguma coisa, eu jogava alguma coisa rapidinho e pronto. Então, isso começou a acontecer ali justamente quando eu terminei o mestrado mesmo, por volta de 2007, 2008 para cá, que eu já estava nessa direção. Então, o que eu fiz? Eu me dediquei a sempre estar lendo, né, material e também juntando material sobre o aspecto acadêmico da RPG, então comprei alguns livros, né, adquiri algumas coisas, e também sempre tem aquela coisa, né, aquele joguinho, aquele livrinho que você queria ter quando era moleque e você não conseguiu ter, às vezes aparece alguém vendendo aí alguma rede social da vida, então adquira aquilo ali, deixa aqui, não, de repente a gente consegue jogar isso em algum momento, ou mesmo se não conseguir, é uma leitura sempre agradável, eu sempre gosto muito de ler de suplemento de RPG. E aí, então o que eu passei a fazer? Hoje eu não consigo jogar com regularidade, às vezes aqui e ali eu consigo uma coisa, e eu acompanho muito o que os colegas estão jogando, e principalmente uma coisa legal que não tinha quando eu era jogador lá na década de 90, e tem hoje, pelo menos não tinha ao meu alcance, né? Não é que não existia, mas não tinha ao meu alcance. Eram amigos que produzem seus próprios jogos de forma profissional, né? Então começou a aparecer algumas situações dessas, e eu comecei a participar de alguns crowdfundings, algumas coisas no Catarse também, de alguns colegas. Então eu fico muito também atento a isso daí, ver o que está acontecendo, né? E tive a alegria de ser chamado para algumas bancas de mestrado e de trabalho de conclusão de curso que envolviam jogos. Um envolveu um card game, outro envolveu um MMORPG, um RPG eletrônico, e algumas coisas ligadas a RPG nesse sentido também acadêmico, isso surgiu também, né? Também fui convidado para escrever alguns artigos, alguns pequenos
textos aí, e algumas situações tipo essa que a gente está tendo, alguma palestra, alguma entrevista também, alguma coisa aconteceu nesse sentido. Mas jogar mesmo tá difícil, eu gostaria muito. E aí quando eu cheguei a voltar a jogar em 2018, eu cheguei a jogar de forma mais regular, uma campanhazinha, tava jogando Exalted, mas aí vem pandemia logo depois, né, em 2020, pandemia, e aí, putz, aí já para tudo de novo também, bem complicado, né? Aí a possibilidade passa a ser o online, né? Então, assim, mas muita vontade de jogar e muita dificuldade de poder fazer encaixar na rotina. É assim que a gente tá. E me fala uma coisa, como que foi mudar de lugar na banca? Agora você vai ver de jogos, olhos daqui. Como que foi esse processo, assim? Ah, cara, foi legal demais. Por exemplo, teve um determinado trabalho de conclusão de curso que uma graduanda em psicologia, ela estava trabalhando umas coisas e justamente a principal contribuição, as duas principais contribuições que eu acho que eu pude dar, uma é justamente ligado a um texto muito hermético falando de RPG sem explicar o que é. Entendeu? Justamente aquilo que a gente estava conversando. Aí, quando eu cheguei nisso, eu fiquei rindo comigo mesmo, falando assim, olha só, isso é algo que nós, pesquisadores, temos que estar atentos, né? E aí eu pude dar esse feedback para ela, assim, um trabalho fantástico, uma escrita maravilhosa, mas faltava um pouquinho esse cuidado de falar sobre o RPG para o leigo, né? Principalmente assim, olha, existe essa, e no caso dela era um MMORPG, né? É um RPG eletrônico, então eu tinha que explicar o que é o RPG, o que é RPG eletrônico, o que é um RPG eletrônico, o que é um MMO de mundo aberto e tudo mais e tal, para poder quem está lendo entender do que se tratava e tal, né? E aí então tinha isso. E, no caso, havia também uma ideia de transpor algumas aprendizagens que acontecem dentro do jogo para a vida real de forma direta. Eu falei, isso não acontece de forma direta, pelo menos a gente não pode comprovar isso assim, né? Isso provavelmente acontece de forma indireta, por causa de algumas questões, por conta das nossas leituras e tal. Pude dar um feedback nesse sentido, mas foi bem legal, porque a sensação que eu tive foi de fechamento de ciclo, né? Assim, olha, eu saí de um momento em que eu não era um pesquisador, que eu não tinha feito nada a esse respeito, para poder fazer, e aí agora eu estava também participando do trabalho, né, minimamente, né, como membro da banca, de outras pessoas que estavam também, né, querendo fazer um trabalho tendo o RPG como objeto de pesquisa, ou RPG eletrônico, que seja. Então a sensação foi de poder fazer o ciclo completo, assim, então foi uma coisa muito especial para mim. Eu acho que é uma coisa muito bacana que eu pude alcançar, e se houver mais convites para bancas aí, vai ser um prazer sempre, que é muito legal poder ter uma situação como essa, poder ler um trabalho, poder discutir sobre essas coisas que a gente gosta tanto. É muito legal demais. É coisa que eu sou muito grato. E você defendeu em 2005 mesmo, né? A Isso. dissertação. Que às vezes deposita. Bom, enfim, não tem pandemia. É que às vezes tem greve, né? Às vezes a greve lá em 2005 vai para 2006, né? Mas foi em 2005. E você depois defende o doutorado em 2018. Não RPG, mas jogos, né, jogos eletrônicos. E você sentiu diferença do ambiente acadêmico em relação a jogos, acesso à bibliografia, mais, menos? Você tinha que explicar mais, o mesmo tanto? Se você puder comentar um pouco. Ótima pergunta, Rafael. Olha só. Vamos lá. Primeiro, existe sim mais literatura sobre o jogo eletrônico do que em relação ao RPG de mesa, o tabletop, né? Papel e lápis e tal. Realmente existe mais literatura sobre o videogame. A necessidade de explicar, ela muda um pouquinho, mas ela ainda existe. Por quê? Porque uma brincadeira que a gente tem nesse grupo de colegas que trabalham junto com a professora Cláudia Broeto e tal, é que muitos de nós temos em comum trabalhar com jogos. E alguns têm jogos que não são jogos assim industrializados, são jogos pedagógicos, com finalidades ali de verificar, por exemplo, a hiperatividade, coisas nesse sentido. E uma piada interna que acontece é a seguinte, assim, olha, a gente fala assim, não, olha só, eu trabalho com jogos, né, pesquiso os jogos. A pessoa fala assim, ué, mas você não vai trabalhar com nada sério, não? Você ainda tá pesquisando essas coisas engraçadas ou inúteis e tal.
Então tem essa brincadeira de achar que o jogo é uma coisa não séria sempre, né? Então essa é uma coisa curiosíssima que, independente de se a gente está trabalhando com RPG, com jogo pedagógico, com jogo eletrônico, você sempre tem que ir lá e falar, tá bom, olha só, a coisa parece engraçadinha para você até o momento que você começa a me perguntar se aquilo faz mal ou se faz bem para o seu filho, né? Aí você começa a mudar um pouco esse ponto de vista. Mas assim, eu acho que essa mudança, vamos lá. Primeiro, existe sim maior literatura disponível sobre o videogame no ponto de vista geral. Quando a gente começa a especificar os nossos, né, objetos de pesquisa, eu, por exemplo, trabalhei o aspecto de moralidade, né, psicologia da moralidade dentro do contexto do design de jogos, né? Então, quando você afunila, aí já tem alguns poréns de encontrar material, né? Já tem algumas coisas mais capciosas, mas no geral, sim, existe um maior volume, né, de trabalhos sobre videogame, até porque tem uma literatura técnica também grande e uma literatura, ainda que científica, mais ligada à questão da comercialização do videogame como produto mesmo. Então tem uma série de né, artigos da área do marketing, por exemplo, sobre isso e tal. Mas em termos da academia, eu acho que o nível de estranhamento é meio parecido, assim, é aquela coisa de, ué, você ainda está mexendo com esse negócio meio nada a ver aí, né? Mas a gente também tem muita aceitação, também tem uma galera que acha interessante, que busca inclusive isso, fala assim, você está mexendo sobre videogame, que bom, né? A gente gostaria muito de trocar uma ideia sobre isso, mas um adendo sobre isso, eu ainda, agora depois de 2010, vamos colocar assim, diminuiu isso, mas ainda existe. Eu sou chamado para conversar sobre videogame com o pressuposto de que jogar faz mal. Uma vinculação ligada aí a algum diagnóstico, até por conta da minha área, que é psicologia, existe um convite a esse contexto. Aí, naquele momento que eu tenho o espaço da fala, é que eu coloco, olha só, ele vai fazer mal se for mal utilizado, como qualquer outra coisa que tem na face da Terra, né? Ele não é algo que vai produzir danos em si. Existe um contexto para a gente pensar e tal. Então, isso é uma coisa que tem acontecido e que é muito importante, é um espaço muito bacana da gente preencher, inclusive, né? Colocar assim, olha, a gente precisa discutir esse objeto aqui, né, esse produto, videogame, né, como um elemento da cultura, como um elemento da nossa sociedade, um elemento da cultura pop, muitas vezes, né, que apresenta uma série de coisas, algumas são bem legais, outras nem tanto, né, e a gente foca as nossas análises sempre, né, com embasamento, para evitar os achismos, evitar aí, né, os opinionismos, digamos assim, as opiniões que muitas vezes não têm um embasamento necessário, né? Então isso é importante para a gente prosseguir, né, criando um conhecimento adequado, um conhecimento que a gente possa realmente confiar nele, né? Ainda mais nesses dias que a gente vive, né? Muito bacana. E me fala uma coisa, dentro desse processo dessas transformações, né? Como que você tem visto você falou, né, dos financiamento coletivo e etc. Chega, você toma conhecimento, como que você tem esse conhecimento? Você recebe lá os e-mails da Catarse, você segue alguma rede social que você busca informar, como que você vai se adentrando? Legal. Eu confesso que eu estou um pouco assim desatualizado em relação às redes no geral. O que acontece? São grupos de WhatsApp que eu tenho que estão pessoas, são grupos, embora sejam grupos virtuais, são pessoas que a maioria delas eu conheço, né, pessoalmente, que estão aqui no Espírito Santo. E aí o que acontece? Nesses grupos são divulgados esses financiamentos. Aí teve a única talvez exceção a esse processo seja o financiamento da RPG Caronte, né? Que aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo desse financiamento e aí na hora de que a gente começou a trocar ideias, eu fui convidado a estar numa lista, né? De um grupo de Zap também, de pessoas interessadas na RPG Caronte. Aí nessa lista aí tem colegas de várias partes do país, assim, que eu não conheço pessoalmente. Então esses grupos, é nesses grupos que eu fico sabendo, né, do que está rolando em termos de financiamento coletivo, né? Acho que a maioria está vinculada ao Catarse, né?
E aí, quando eu fico sabendo, aí eu clico ali e vou parar no Catarse, aí lá eu acabo dando uma olhada, vejo o que está rolando e tal, o que está dentro do interesse. E isso é, talvez, assim, uma das coisas mais maravilhosas que esse boom da internet pôde proporcionar para nós, que é essa capacidade de a gente poder ter um contato direto com a pessoa que está criando o jogo, está produzindo o jogo e contribuir para aquilo se a gente quiser ou não, se a gente achar que é legal ou não. E tem ideias que são fenomenais, assim, que têm surgido, né? Ideias originais, ideias que levam em conta aspectos culturais regionais, né? Que levam em conta, assim, alguns contextos até psicossociais também, que são diferenciados, que não acontecia no RPG tradicional. Então, ver esse movimento todo, ver essa oportunidade dessa galera estar criando e também vendendo, por que não dizer, as suas criações, os seus jogos, os seus desenhos, suas artes, suas coisas. Cara, isso é muito legal. Assim, eu não consigo acompanhar como eu gostaria, mas eu admiro bastante, assim, acho legal. E quando eu vejo uma coisa que é, assim, que eu posso contribuir de alguma forma também, eu divulgo, eu coloco nos locais, ó, tá tendo isso aqui, tá tendo esse financiamento, esse trabalho é um trabalho legal. Passo para alguns colegas também, vamos chamar assim, da velha guarda, né? Que às vezes não estão tão antenados, assim, ó, tá rolando isso aqui é bem legal, é uma produção, às vezes é local, tem colegas aqui no município de Serra, aqui, Jefferson Pimentel, por exemplo, tem trabalhos maravilhosos, assim. Então a gente divulga, eu fico sabendo ali pelo WhatsApp, a rede principal, WhatsApp e Instagram, né? Fico sabendo ali e divulgo para quando eu consigo para outras pessoas por essa forma. E eu acho que é um espaço assim maravilhoso que foi construído por essa galera aí nova, aí cheia de gás aí, construindo coisas muito bacanas e fazendo a gente continuar rolando os nossos dados aí, seja presencialmente, virtualmente, que seja. Pô, você comentou do seu grupo, que vocês dividiam, vocês faziam a vaquinha, etc. E você gostava de mestrar o quê, assim? O que era a sua grande pegada, assim? Ah, A sua cara, paixão? olha só, o que eu mais, assim, as minhas paixões mesmo na hora de mestrar, né, ainda são aquelas ligadas ao início lá atrás. Então eu gosto, se eu for pegar para mestrar, eu vou tentar mestrar um Wraith the Oblivion mesmo, lá de 20 anos atrás. Gosto muito de Cult, é um jogo que para eu mestrar flui fácil, né, eu consigo montar coisas fáceis ali. O universo de Conan me é familiar, então eu mestrei GURPS Conan, mas não precisa ser GURPS, qualquer outro sistema que tiver ali dentro, ali, né, da Ereboriana, eu vou conseguir também me virar bem. Então, acho que esses três exemplos são exemplos legais, mas eu também cheguei a mestrar Cyberpunk 2020, adorava, gosto muito da estética, tudo que envolve Cyberpunk, acho maravilhoso, embora não tenha jogado muito Shadowrun. Joguei um pouco, né? E não mestrei, mas tem em casa, gosto de ler e tal. Cyberpunk 2020. E uma coisa também, duas coisas legais, assim, eu mestrei Tagmar, cara, lá no início, Tagmar, né? Primeiro RPG, né? Nacional, mestrei Tagmar na Livraria Capixaba, inclusive, que tinha acabado de chegar e tal. Foi uma experiência muito bacana. E também eu tive um azarzinho mestrando D&D também lá no início, que eu estava com outro grupo, estava aprendendo a mestrar, e eu não sei se... Eu acredito que eu que tenha errado, tá? Os colegas que curtem D&D não fiquem chateados, mas eu estava mestrando uma daquelas possibilidades de mapinhas da Caixa do Dragão Vermelho, aquela caixa básica mesmo. Eu não sei o que rolou, que tinha as portas para serem abertas, mas o caminho continuava. E aí os moleques resolveram não abrir porta nenhuma. E foram seguindo o mapa e não abriram porta nenhuma, e foram seguindo, eles deram de cara com o final da coisa toda, como já tinha o dragão lá. Aí eu falei, putz, cara, não acredito que teve essa questão aqui, sabe? Aí eu acredito que tenha sido eu que tinha errado, mas teve esse episódio aí que eu acho que ele foi um dos principais fatos para eu não mestrar D&D, né? Mas nada contra, eu só não mestrei. Joguei algumas poucas vezes, mas joguei, legal. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Deixa eu até ver o que tem na estante aqui. Mas tem muita coisa que eu gosto muito e li bastante, não cheguei a jogar, mas o que me faz brilhar os olhos ainda são as coisas da White Wolf, né? Como te falei. E alguns RPGs assim, meio, né? Específicos, como o próprio Cult, o Call of Cthulhu, gosto muito de Lovecraft também. E eu gostei muito do Caronte, que é um RPG nacional recente, gostei muito daquele material. Tem muito a ver com Wraith também, com fantasmas e tal.
e as mágicas também. E para fechar também, aqueles RPGs antigos da Chaosium, né? Que é o próprio Call of Cthulhu, mas tinha também o Pendragon, né? Eu joguei pouquíssimo, mas eu acho fantástico. É conto arturiano, né? Não tem como não gostar, né? O Pendragon é muito legal. E eu acho que são esses aí. E tem muita coisa nova, bacana. Gosto muito de quando a White Wolf fazia aquelas versões dos seus próprios livros num momento histórico específico. Por exemplo, Lobisomem no Velho Oeste. Esse livro é maravilhoso. E o Deadlands também gosto muito. E o Mago, que é na época do Renascimento, a Cruzados Feiticeiros, né? O Sorcerer's Crusade. Bicho, aquele livro é muito legal. Eu gosto muito. Essas são as coisas que me fazem ficar com os olhos brilhando, assim, são muito legais, gosto muito até hoje, assim, pegar e ficar, eleva o espírito, principalmente em direção à criatividade, que é algo que talvez seja uma das coisas que eu mais prezo, assim, você ter a possibilidade de criar, isso aí não tem preço que pague isso é fantástico demais. E me fala uma coisa, você chegou a pensar em criar um jogo, a escrever, você começou... Olha, eu confesso que para criar um jogo, eu tenho um pouco de preguiça quando chega naquela hora de pensar as regras. Eu sempre gostei de regra pronta e quanto mais simples, até melhor. Eu gosto de jogar dado, no sentido mecânico, de pegar um dado e jogar, mas assim, eu nunca tive assim, essa questão de eu sozinho. Agora, eu já participei de situações onde colegas estavam com ideias para fazer um jogo e eles, às vezes eu pude contribuir com alguma questão ligada à ambientação, de como é que aquele mundo seria, ou aquele personagem seria. Já tive também alguns convites, vamos chamar assim, para escrever coisas que passam um pouco sobre esse universo, mas não necessariamente um jogo. Por exemplo, um colega que estava escrevendo um conto esse que tinha a ver com uma aventura específica de um jogo que ele jogou e tal. Então, tinha uma ligação com isso por essa via, mas eu também não cheguei a concretizar isso, não. Eu acabei, a minha parte de execução fica mais no sentido acadêmico mesmo. Eu tenho colegas que fizeram jogos. Eu lembro de quando a gente era bem mais molequinho, bem mais adolescente. Eu lembro também da gente pensar nisso, de criar as regras próprias, umas coisas assim e tal. Mas eu não cheguei a fazer isso. O mais próximo que eu fiz disso foi adaptar coisas para a questão regional. Por exemplo, quando eu mestrava Wraith, eu mestrava numa ambientação aqui em Vitória, como se fosse uma espécie de necrópolis Vitória, digamos assim, né? Mas sem, obviamente, grande detalhamento. Isso eu estou falando lá em 97, 98, assim. Então, tinha essa questão de aí precisava escrever algumas coisas, mas nada profissional, nada público externo, só para jogar ali na mesa com os amigos ali mesmo e se divertir ali, nesse sentido. Bem bacana. Essa questão da White Wolf que você... Eu acho que foi um dos grandes pontos de popularização, que é a possibilidade de você fazer na sua cidade. Sim. Você imagina a sua cidade, você cria, você inventa, você... Eu vejo muito, a gente jogava Vampiro em Poços de Caldas, aí tinha o pessoal de Andradas, fazia Andradas, e você não tinha que, sabe, tá ali, e essa interconexão, eu acho que enriquecia muito, né, a possibilidade da narrativa estar mais próxima a você, talvez. E buscar isso, eu lembro da gente buscar livro de história do Espírito Santo, que por mais incrível que possa parecer, é difícil você encontrar um bom livro de história do Espírito Santo, cara. Não é uma coisa trivial. E a gente começava a buscar essas coisas que a gente queria encaixar assim de forma assim mais bonitinha dentro da campanha, né, e tal. Então eu percebia isso, esse trabalho de pesquisa mesmo, a gente discutia essas coisas, tentava ir em biblioteca, buscar o troço, ir em sebo, era muito interessante esse movimento, né? Principalmente porque ele não tinha nenhuma outra finalidade que não se divertir, né? Então, isso é muito legal. E tem alguns colegas assim, que têm ainda projetos ligados a fazer toda a questão. Eu lembro que tinha aquele projeto, você conhece com certeza, que era aquele projeto de Brasil by Night, que aí tinha uma espécie de um representante. Eu não cheguei a participar bem, mas tinha uma espécie de uma representação localizada nas cidades, e aí essas campanhas tinham uma espécie de ligação, no sentido de que o que acontecia numa cidade causava ecos na outra cidade, e eram localizações, né,
reais nesse sentido. Então, tudo isso eu acho fantástico, muito bacana, muito legal, e fez a gente pesquisar e aprender bastante, porque a gente realmente queria incrementar aquelas histórias, queria fazer aquilo, né, de forma mais, né, intensa possível nesse sentido. Então, isso gerou muito aprendizado também para nós todos, para mim pessoalmente, com certeza, muito legal. Não, isso daí era uma coisa que é isso também. A gente ia, não, opa, tem que estudar, tem que ver. E, bom, esse processo, né, agora de você enquanto professor, né, eu me deparei com um artigo seu, né, junto com, imagino que é um aluno, né, com o Luiz Henrique, é isso? Isso. O jogo de RPG na sala de aula, uma sugestão de aplicação. Como é que foi, assim, ele te procurou? Como surgiu esse... Sim, perfeito. O Luiz é um cara fantástico que ele vem com uma formação na área de educação, né? Ele deu várias aulas dentro das escolas, né, públicas aqui do Espírito Santo. Ele vem com a formação ali em geografia, e aí ele vai estudar psicologia na faculdade onde eu trabalho, que hoje eu trabalho na coordenação no curso de psicologia. E aí, na faculdade privada aqui, na região metropolitana do Espírito Santo, aqui em Serra. E aí ele se formou, ele é psicólogo hoje, né, por essa faculdade. Então, só que ele já mestrava RPG bem antes de eu começar a jogar. Ele já tem uma bagagem ainda mais antiga ainda e mais vasta ainda, um mestre absurdamente, né, experiente e competente, joga até hoje e tal. Então, ele trouxe essa ideia de juntar essas duas coisas, né, como a gente já vinha falado sobre isso, falar assim, cara, vamos conversar, eu te ajudo no que eu puder, né, aí vamos junto, e aí ele criou, né, o relato das experiências dele, trazendo a questão do RPG para dentro de sala de aula, né, que a gente viu depois, né, não só eu e Luiz, mas todos nós, né, nós vimos depois surgir a ideia de gamificação, né, e que a gente, no caso, assim, sem falsa modéstia, a galera que trabalha RPG Educação faz isso de uma forma muito mais, né, diria até aprofundada, do que meramente pegar um elemento lá de um jogo de videogame e colocar na sala de aula para gerar alguma coisa. A gente já tem uma possibilidade até mais ampla, né, de trabalhar com isso. Então foi bem legal que ele conseguiu juntar esses elementos, ele já tinha expertise de sala de aula, principalmente com ensino fundamental e médio, né? É uma coisa que eu não tenho, eu trabalho sempre trabalhei com ensino superior e ensino técnico. E aí, ali com os meninos, ele conseguiu abordar, né, como exímio mestre de RPG que ele conseguiu criar algumas expertises, e eu só precisei ajudar ali com uma outra referência, uma outra, né, ajuda nesse sentido, mas é um artigo totalmente dele, assim, é uma ideia dele muito legal que ele conseguiu executar, e que a gente tem vários exemplos aí no Brasil de colegas que fizeram, né, e fazem também ações com isso. Eu lembrei também do livro do Simples, né, que foi um livro também muito bacana, esqueci, acho que é o Márcio Tanaka, depois a gente confere, né? Marcos Tanaka. Marcos Tanaka, porra, maravilhoso o livro dele, cara, tem aqui, é muito legal, e o próprio nome já diz, simples de usar, né, então dá pra gente colocar em várias coisas, então foi uma alegria participar desse trabalho com o Luiz Henrique, e é um trabalho, volto a insistir, todo, assim, 98% dele, assim, ele pegou, teve a ideia, aplicou com os meninos, teve feedback, eu só ajudei um pouquinho a formatar uma coisa aqui e ali, e é isso aí. Não, muito bacana. Eu tenho uma pergunta aqui que você, lá no começo, você falou que você percebeu que o papel do mestre é meio que o papel do professor, que existe alguma semelhança. Você pode aprofundar um pouco mais? Assim, como que você percebeu isso? Eu entrevistei uma das criadoras de um podcast, né, chamado Caquitas Podcast. Uhum. Inclusive recomendo, é bem legal. E as duas são professoras, e uma delas ela comentou, e eu percebi que o ser mestre é muito próximo de ser professor, manter fluxo, manter ritmo, interesse. Você falou um pouquinho isso que eu acho que ajuda a gente a entender, claro, tanto ser professor quanto ser narrador, né? A ideia, assim, né, eu fui parar na sala de aula, né, quando eu fui fazer o mestrado, e havia o chamado estágio em docência, né, eu já tinha tido algum tipo de experiência muito incipiente, mas a principal, o início mesmo foi essa, que nada mais é esse estágio de docência do que você ir lá dar uma aula mesmo, dentro da universidade e tal, beleza. Aí o que aconteceu?
havia essa coisa de preparar a aula, e no curso de psicologia a gente não tem as matérias ligadas à didática, pelo menos não o curso que eu fiz a graduação. Então essa coisa de preparar a aula se tornou uma coisa meio que do it yourself, assim, olha, eu ia ter que criar meio que do nada ali, havia um conteúdo e vamos embora, e é uma questão meio assim de, olha, essa aula ninguém me avisou, mas essa aula vai acabar sendo expositiva. Por quê? Porque eu não tinha recursos para construir uma coisa diferente disso. E aí eu tinha um texto básico, né, um texto como base, e eu tinha os conteúdos ali, e aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler aquilo e pensar, olha, eu vou abordar isso aqui, né? E tem uma perguntinha bacana para fazer, que é essa aqui. E comecei a escrever. E é nesse escrever o que vai acontecer na aula, que é algo que eu faço até hoje, inclusive, que é fazer aquele planejamento ainda aqui, né? Agora bem mais elaborado, por causa de outras coisas e tal, mas naquele momento era bem tosco. É ali que eu comecei a perceber a influência e a semelhança com a sessão de RPG, no sentido de que eu pensava assim, olha, os jogadores vão estar nesse contexto aqui, né? Então, eu quero que vai acontecer isso, esse acontecimento é legal, né? Então eu criava esse evento, né? E aí, bom, a partir desse evento eu vou ter que ver o que eles vão fazer. E aí eu pensava algumas possibilidades. Eles podem fazer A, B e C e, obviamente, uma outra coisa, uma quarta, quinta, sexta, 10ª coisa que eu não pensei. E criava algumas coisas em relação a isso e ia fazendo. E era muito comum. Aí é uma diferença. No RPG eu improvisava bem mais, né? Eu criava esse plot, vamos chamar assim, né? E dali para frente, às vezes criava muita coisa na hora, né? Já na aula não, na aula eu vinha fazendo e como eu começo a atuar como docente, eu já sou mestre de RPG há vários anos. Quando eu estou escrevendo, eu pensei nisso, falei, caramba, lembra um pouco, né? Então, assim, quando eu começo a trazer outras coisas para cá, para aula, flui melhor, assim como na mesa de jogo. Porque na mesa de jogo eu criava eventos. E esses eventos, às vezes, estão vinculados a alguma referência que eu tinha visto, uma música, um livro, uma capa de CD, né? E o que acontecia na aula? Eu estava ali, eu tinha o texto base, mas eu puxava uma referenciazinha de outra coisa, um acontecimento, uma coisa que eu vi no jornal, uma coisa que estava todo mundo falando, né, um burburinho, uma referência artística quando cabia, o quadro desse autor aqui, ou esse poema de alguém. Então, eu comecei a perceber que o tipo de raciocínio que eu tinha que fazer era muito parecido, muito parecido. E no início eu tinha muita dificuldade com o tempo, né? Eu tinha um pavor danado de acabar o que eu tinha planejado na aula, no caso, né? E o tempo ainda rolar. Isso sempre foi assim, nesses primeiros anos, sempre foi uma dificuldade para mim, né? E aí eu planejava mais ainda, no sentido de colocar mais elementos ali para que aquilo pudesse gerar outras discussões e tal. No início era muito ainda sem grandes atividades, no sentido, não, agora vamos fazer um grupo, não, agora vamos fazer não sei o quê. Isso eu ainda não tinha, porque justamente eu era um docente muito iniciante, inexperiente ainda. E com o tempo que eu fui inserindo essas coisas, mas e aí, também estudando mais psicologia, percebo que o modo, até do ponto de vista cognitivo, o tipo de pensamento, o tipo de fluxo que acontece, eu acredito sim, que tem semelhanças, né? São atividades diferentes, mas que guardam semelhanças, né, entre si, principalmente essa questão de pensar, né? Concordo com as colegas, o ritmo, o fluxo, né? O tipo de referência que você vai trazer. E hoje uma coisa que me preocupa bem mais do que me preocupava no início, que é em que momento você vai trazer ou o seu grupo de RPG ou os seus alunos para dentro daquele contexto com as perguntas, né? Assim, e aí, é como se na mesa de RPG, naquela hora que a gente fala assim, e aí, o que vocês vão fazer? Aqui na aula eu estou pensando, então, como é que esse conteúdo, né, reverbera, ressoa em vocês, né? Em que vocês pensam quando vocês ouvem isso? O que isso faz algum sentido ou nenhum? Como é que é isso daí? Então, nisso eu vejo muita semelhança, né? E o trabalho do docente, eu também acredito que seja um trabalho de criação também. Por mais que às vezes existam setores da educação que tenham uma aula mais formatada, mais, né, meio que pronta e tal, mesmo assim tem uma criatividade rolando ali em cima, com certeza, né, uma possibilidade de criação, que é uma das coisas que mais me chama a atenção, que mais me atrai para esse tipo de atividade. Então, eu acho que foi por essa via ali que eu vejo essa semelhança. E também uma outra coisa que me veio à cabeça agora com sua pergunta,
ambas as ações requerem uma preparação prévia cuidadosa, né? Tanto para você ministrar uma aula, quanto para você mestrar, você precisa ter uma preparação antes de várias questões, levar seus NPCzinhos ali, algumas coisas e tal, para você poder exercer bem aquilo, senão a tendência é não dar muito certo, não. Né? Então, acho que foi isso. Eu estava pensando, inclusive, também que aí eu fico pensando na minha experiência também, e que você comentou, e que o ser professor, né, o quanto que ser jogador de RPG ou mestre de RPG, porque você sempre precisa explicar, você falando que você precisa explicar o que é RPG todas as vezes, desde antes de entrar numa sala de aula, então você já vai pegando um ritmo, uma quantidade de informação, a necessidade de exemplo, né? O quanto que isso ajuda, né? Em sala. Quantas vezes você falou, RPG, o jogo que mata gente? Quer dizer, a primeira vez que você ouviu isso, você, opa, não, pera lá, deixa eu pensar o quanto que isso daí, o RPG ele tem o cara que fala, não, eu não vou abrir a porta, eu vou direto pro dragão, né? Exato, exato. Sim, com certeza. Eu acho que gerou até, por que não dizer? Eu acho que gerou até um certo lance de paciência, assim, olha só, você precisa, vamos lá, deixa eu pensar como é que eu vou explicar para esse colega, para essa pessoa, para esse aluno, né, aquilo que eu gostaria que ficasse claro, né, e como é que eu encontro os meios mais adequados para fazer isso, né, com o que eu tenho que juntar, isso é muito interessante, porque os colegas da área da educação, da pedagogia, uma pergunta que eu sempre fui convidado a tentar responder, que as professoras, principalmente do ensino fundamental, falavam assim, Eduardo, como é que acontece que o abençoadinho do meu aluno não lê 20 linhas do que eu pedi para ele ler, para ele fazer um determinado exercício, e me lê um livrão de RPG com 200 páginas, e devora aquilo ali, sabe de tudo daquilo ali e tal, e decora um monte de regra, e eu ficava muito feliz, assim, de ir conversar sobre isso, falar assim, então, vamos conversar sobre isso aí, né, mas uma das coisas, né, principais é o interesse, né, tá vinculado à diversão, né, e isso é um motivacional fantástico para a gente, né, então, com certeza, eu acho que quando você coloca assim, olha, essa coisa de pensar como explicar, isso sempre rolou, e também essa questão de fazer uma descrição da cena também, que a gente faz como mestre, né? Você tem que descrever a cena de forma, né, mais detalhada, isso vai facilitar, né, do jogador tomar a ação dele, né? E a mesma coisa em relação ao aluno, né? A gente conseguindo fazer um panorama mais claro, ele tende também a participar melhor e fazer perguntas e tentar fazer uma vinculação daquilo com o que acontece na vida dele de forma mais intensa, mais até suave, talvez, do que num outro contexto. Então, essa preocupação sempre existiu, assim, e existe até hoje, estou em sala de aula ainda, né? Então, existe até hoje de tornar aquele conteúdo algo que seja minimamente palatável, digamos assim, que seja algo compreensível para quem está ali, e esse detalhamento também ocorre na mesa de jogo, eu pelo menos penso assim. Isso daí que você falou faz todo sentido, né? Porque a quantidade que todos esses elementos, né, e preparação, e você pensando aqui essa volta, esse artigo que você ajudou, né, o seu aluno, deu vontade de trabalhar, de fazer, opa, quero ver de novo, quero ver, tem umas coisas a mais. Como é que foi, assim, você acendeu? Certamente, e eu diria inclusive que essas coisas que acontecem, por exemplo, participar do que a gente do seu canal, do seu projeto, conversar com outras pessoas, ter alunos chegando e perguntando, pô, você fez isso e tal, tem interesse também. Eu pude participar recentemente de um trabalho de conclusão de curso de uma aluna que ela estava falando sobre o Naruto. Ela não está falando sobre RPG, mas aí vem de novo, é só da culturas afins, né? Então, todas essas coisas me dá vontade de voltar, assim, a trabalhar, de criar alguma coisa. Recentemente, eu estava com
com um artigo junto com uma colega aí, que a gente está tentando ver uma revista para publicar, coisa nesse sentido, ou algum livro, né? Então, eu tenho sim vontade de voltar. Eu digo voltar porque por duas situações. Primeiro que quando eu fui fazer o doutorado, eu fui para o videogame, né? E eu acho que foi bacana, foi legal mudar um pouco os ares naquele momento, né? E eu acho que eu vi umas coisas legais ali, bacana, mas eu me vejo também produzindo ainda sobre RPG. Eu acho que RPG ainda é muitíssimo relevante, né? Não só como produto de entretenimento, mas como produto cultural geral, como produto no sentido de consumo e como fonte de pesquisas de científicas nas mais variadas áreas que a gente tem na ciência. Então, eu tenho vontade, sim. O que complica, às vezes, é justamente o ritmo que a gente entra em termos de trabalho, que é muito difícil produzir ciência fora do contexto federal, né? Então, isso complica muito, porque eu acredito que seja uma coisa comum aos colegas. Quando a gente está nas universidades privadas, esse espaço às vezes até existe também, só que ele não é priorizado e ele precisa, por não ser priorizado, disputar com outras coisas que acabam gritando e chegando antes por conta de outras necessidades. Então, isso acaba atrapalhando um pouco da hora da gente produzir esse conhecimento. E a atuação em psicologia fora da academia cai no mesmo problema. Também atendo, né, como psicólogo clínico, e aí você também não tem muito tempo para produzir, mas eu tenho vontade sim de voltar e eu acho que é possível, é uma coisa assim de encaixar isso em algum contexto e pegar alguns daquelas ideias de pesquisa que a gente sempre deixa ali na gaveta porque você não consegue dar vazão, pegar alguma coisa ali, ou então juntar com algum colega, pegar algum convite aí e transformar isso em realidade. Eu acho plenamente possível. Eu acho muito bonita a história que a RPG percorreu de quando eu diminuí, por exemplo, a minha intensa ritmo de jogo, vamos chamar assim, né? Porque eu parei de jogar por um tempo e quando eu voltei eu tô vendo um monte de RPG independente, eu tô vendo um monte de tipos de jogos diferentes, não só de conteúdo, mas de jogabilidade, né? Eu vejo jogos com preocupação com contextos sociais como machismo e xenofobia e coisas desse sentido. Então, assim, eu acho maravilhoso pensar para onde que o RPG está indo no futuro, tanto como entretenimento, aspas, apenas, como academicamente falando, assim. Então, eu acho que é muito legal e penso, sim, em tentar criar alguma coisa no futuro, sim. Essa é uma das ideias. Você falou de uma coisa que eu, eu, eu sinto, né? Eu vejo na época que eu pesquisei, né? Na época que você pesquisou, enfim, que discussões que atuais são gritantes e que você olha e fala assim, como vocês não pensavam na época isso? Exato. E realmente elas não apareciam, né? É muito interessante assim, a gente ver como que houve essa mudança. No, na parte clínica, o RPG ele, de alguma forma te ajudou? Você sentiu alguma... Olha, isso daqui eu faço, talvez, pô, isso daqui tem alguma coisa ou não? Assim, Eu acho que ele me ajuda na parte clínica, no chamado rapport, que é o contato com o paciente. Porque o que acontece? Eu tenho pacientes, a maioria são... É interessante o perfil, né? A maioria dos meus pacientes são homens e eles vêm até mim principalmente por duas questões. Por eu ser um psicólogo negro e eles trazerem essa questão, não é interessante, não é uma questão que eu levo, mas é a questão que eles trazem, né? E eles que buscarem isso, e eu já tive alguns pacientes que a questão de jogar facilitava no diálogo, né? Então a pessoa chegava e falava, não, eu estava jogando jogo tal, beleza, então eu já sei do que se trata, já sei o que é, já sei o que aquilo, né, pode gerar, inclusive quais os tipos de frustrações, né, que poderiam estar ocorrendo ali em relação a dentro do jogo mesmo. Então é como se esse paciente se sente mais à vontade comigo porque ele pula etapas, ele não precisa explicar tudo de novo e tal, ele não precisa ficar preocupado em ser julgado por alguém, porque ele vai falar, eu estava jogando, sei lá, World of Warcraft, eu sei do que se trata, sei exatamente o que é.
então vamos lá, vamos embora. Então, nesse sentido, ajuda. Em relação à técnica, talvez diretamente não. Existem algumas, curiosamente, existem algumas teorias dentro da psicologia, algumas técnicas que envolvem a criação de histórias e envolve, por exemplo, o psicodrama, que é uma representação, como se fosse uma espécie de live action com fins terapêuticos, assim. Então, ao invés de você interpretar, sei lá, um vampiro, lobisomem, um guerreiro e tal, a gente coloca as pessoas para interpretarem membros da própria família, né? E com inversão, né? Então, a filha interpreta o pai, por exemplo, coisa nesse sentido, né? Existe toda uma técnica para isso. Então, o RPG me ajudou a compreender melhor isso, mas não é uma aplicação direta, são coisas diferentes e tal. O RPG ele tem função terapêutica, vamos chamar assim, né? Como atividade banal para diversão, que é, junto com todas as outras coisas que têm finalidade de diversão. Ele está, no sentido terapêutico, o RPG está no mesmo barco que jogar um futebolzinho terça-noite, fazer um clube de leitura, jogar damas, assim, às vezes o pessoal fica até meio assim, nossa, mas você está comparando RPG com coisas mais simples. Não, cara, é porque o RPG é uma parada simples mesmo, entendeu? Só que ele tem uma aura de complexidade, envolve outras coisas, que a gente tem até que, às vezes, desmistificar um pouco isso também, até para atrair novos jogadores. A gente quer essa coisa hermética de, nossa, eu tenho que ser quase que um gênio, né, para poder jogar isso aqui. Não, cara, senta aí, você já jogou isso, cara. Quando você brincou de polícia e ladrão, quando você brincou de, né, casinha da Barbie, seja lá o que for, você jogou RPG, só faltou ali um enredo um pouco mais rebuscado e uns dados, é isso que faltou. Eu insisto na tecla de uma atividade banal. Eu acho que isso é bom para o hobby e é bom para todo mundo, para a sociedade como um todo. E também é verdade. E aí o que acontece? Então, voltando mais para a questão da pergunta, ajuda sim, mas mais de forma orbitando esse contexto e no sentido de que a gente pode ver aí uma coisa mais ligada a uma teoria específica, né, ligada à psicologia, que se chama terapia narrativa, que eu vinha ter contato há pouco tempo, na verdade, no ano passado, que fala muito da gente entender as pessoas na história delas também, né? Não que outras teorias não falam sobre isso, mas o modo como a terapia narrativa me chama muita atenção, e até pelo próprio nome, a possibilidade da história entrar ali. Aí, nesse ponto, eu achei que o RPG casou bem legal ali, cara, casou bem legal. Mas também é uma coisa, são coisas que se completam, não é uma influência direta, não. Pelo menos eu vejo assim na minha prática. Muito bacana. Não, essa história mesmo, dessa mística de que é algo muito complicado, eu lembrei de uma vez estava na faculdade e um amigo, não, RPG é muito difícil, isso é coisa para ator. Eu falei, vamos fazer o seguinte, cara, você é um policial, você recebeu uma denúncia, você está perseguindo um cara que está roubando coisas, o cara está no esgoto, você está andando no esgoto com a lanterna e a arma na mão, e você escuta um barulho, você olha, tem uma porta. Aí e aí, o que você faz? Aí ele fala, não, eu venho assim, ó. Aí ele já foi na porta da sala, eu faço assim, aí eu vou... Aí, olha que massa, olha aí. Que massa. Que legal. Tipo, jogou, olha como pô. É difícil. Você jogou, cara. Você isso. Tá aí, tipo, não tem nada demais. Aí, assim, você vai jogar o dado para saber se acertou ou errou o tiro. Mas não... Exato. É isso. Não... Enfim, isso é uma luta, né? Fala, gente, vamos lá. Exato. Não, é só colocar assim, que isso é uma das coisas que faz meus olhos brilharem. É a hora que a gente fala assim, e aí? O que você vai fazer? E aí você abriu a possibilidade de criação, cara. Porra, isso é louco. Eu acho legal demais, assim. O que será? E aí a gente também fica naquela, o que será que ele vai fazer? Né? Então isso é muito bacana. Até me veio aqui uma definição. RPG é o jogo de fazer pergunta, né? E aí, o que você faz? Exatamente. E se eu for na psicologia por essa via, na clínica, o que a gente faz é ajudar a pessoa a entender a si próprio por meio de quê? De perguntas. Se eu estiver fazendo, né? Se eu estiver fazendo a coisa certa, eu não preciso levar muitas coisas para o paciente. Ele traz um monte de demanda, a gente devolve. Mas o que você pensa sobre isso?
Aí quando ele começa a refletir, ele, poxa, eu acho que... então já está acontecendo, você tem as respostas. Eu só ajudo você a chegar nela, só. Entendi. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que faz o pessoal que quiser entrar em contato com você? Rede social? Como que é? Pô, bacana, olha só. Então eu acho que no Instagram, por exemplo, eu tenho, depois a gente coloca escrito bonitinho, né? Mas tem Eduardo Miranda Psi, Instagram profissional que eu uso para questão de psicologia e tal. Por ali você pode mandar mensagem, pode mandar contato. Tem e-mail também que é mais ou menos a mesma coisa, né? Que é mirandapsi@gmail.com. E qualquer um desses canais que vocês utilizarem, né? Cara, eu sou muito grato a qualquer possibilidade de troca de ideias sobre esses assuntos que a gente está falando, sobre RPG, sobre criar pesquisa, sobre construir alguma coisa, sabe? Isso é muito legal, assim. Então, é uma alegria muito grande poder trocar essa ideia como a gente está fazendo aqui hoje, assim. Então, qualquer colega aí queira conversar qualquer coisa, bem-vindo, alguma questão acadêmica, de repente, às vezes alguns colegas, essa coisa de continuar o ciclo, né, às vezes alguns colegas perguntam, pô, eu tenho vontade de fazer uma pesquisa sobre isso, porra, massa, vamos, cara, vamos, o que é que você está pensando aí, qual é a sua área, né, eu venho da psicologia, mas claro, RPG pode estar em qualquer área, sabe? Qualquer área, a gente pode construir alguma coisa, né? Então, assim, lógico que eu vou ter limitações acadêmicas, claro, nas outras áreas, mas o que eu puder ajudar, nós estamos juntos aí sempre, com certeza. E, por fim, tem alguma pergunta que a gente não fez, algo que a gente não abordou, que você gostaria de contar? Só, putz, faltou isso daqui. Não, eu acho assim, muito agradecer, Rafael, que é poder falar sobre isso contigo aqui, poder estar nesse seu projeto de história do RPG, cara, é uma coisa assim, já é fantástico eu poder ver todo aquele material e falar, caramba, agora eu tenho isso aqui para poder pesquisar e poder ler e ouvir essa galera, e agora pensar que também eu vou estar ali também, cara, é um agradecimento assim imenso, não tem nem como colocar em palavras. E o que me deixa aqui pensando foi uma coisa que a gente comentou, que é uma pesquisa que pudesse fazer essa ponte entre, vou chamar aqui de RPG tradicional, onde a gente não discutia assuntos como, né, racismo e xenofobia, preconceito e tudo isso. Como é que essa ponte foi feita? Como é que o pessoal conseguiu colocar isso, e também como é que eles veem isso na mesa de jogo e tal. E uma coisa que eu achei maravilhosa, que eu não, assim, a gente da velha guarda não pegava isso, que é uma espécie de um checklist, assim, de assuntos que você não gostaria que fossem abordados na mesa. Cara, achei aquilo fenomenal, assim, falei, cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu não cheguei a passar por uma situação, né, assim, sei lá, vexatória, alguma coisa assim, nos nossos jogos, eu sem querer ofender ninguém, mas eu iria supor que os nossos jogos lá na antiga, eles eram mais simples nesse sentido que nós estamos conversando, não aparecia, mesmo vampiro e tal, não aparecia uma coisa tão, né, agressiva nesse sentido, talvez, aqui precisava de pesquisa para poder confirmar o que eu estou falando, é só da minha própria experiência que eu estou falando, né, mas eu queria muito tentar entender essa ponte, quando é que a gente começou a poder falar disso na mesa, e eu acho isso maravilhoso, assim, cara, eu acho que é uma coisa para poder a gente pesquisar aí e ver o que aconteceu, de repente a molecada mais nova consegue explicar para a gente onde é que essa chavinha foi virada, eu tenho muita curiosidade sobre isso aí. É isso mesmo. Bom, Eduardo, eu que agradeço, né, você contar essa história, primeiro que faz parte da história do RPG no Brasil, do Espírito Santo, na academia, né? E também a parte meio nebulosa, mas toda essa discussão dos crimes envolvendo tudo isso, que também faz parte da história do RPG no Brasil, né? Em algum momento fez parte. Mas é isso. Então, queria agradecer, muito obrigado. E a gente vai se falando aí, acabar essa pandemia. Vai que você faz um novo evento, você vem para São Paulo, faz. Claro, né? Vamos sim, com certeza. Obrigado, valeu demais, Rafael. Tamo junto aí. O que você precisar, o que você pensar aí na cabeça, que você achar que eu posso contribuir, vai ser uma alegria para mim. E sim, assim que se der
diminuída, vamos fazer alguma coisa, vamos juntar aí, com certeza. Eu amo ir a São Paulo. Assim, é uma das coisas que a pandemia me privou. Eu ia para São Paulo uma vez por ano antes, assim, para ver alguma coisa. A galera, vamos retomar isso aí, com certeza. Vai ser legal. Maravilha, então. Bom, falou, brigadão. Falou, gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Valeu, obrigado a todos aí.